E aí, família Palmeiras, começando mais um Palmeiras Cast, Rudy Landucci aqui do meu lado. E aí? Rudeira que agora virou treinador aí de futsal. Não, eu tô zoando, cara. Tá se aventurando aí como professor? E eu já falei, eu vou levar o Luan que veio aqui, a entrevista bombou, ele vai ser o meu ala, velho. Falando em Luan, nosso convidado de hoje tem uma coisa em comum com o Luan. Qual? Ambos jogaram no São Caetano. No São Caetano, real. É, a diferença é que, pra mim, ele jogou no maior São Caetano de todos os tempos. Esse nosso convidado. Exato. Que castigava a gente. Pois é. E já sendo jogador do Palmeiras, diga-se de passagem. Mas, sim, ele foi depois jogador do Palmeiras. Sim, mas já era contratado nosso naquela época. Que você trouxe aqui que eu não sabia. Pois é, se você quiser cobrar, hoje é o dia de cobrar. Não vou cobrar porque ele jogou muito aqui, mas enfim. Hoje a gente recebe com muito carinho, muita alegria, Claudecir. Claudecir! E aí, meu lindo? Grande Claudecir, maravilha. meio-campista. Agradeço pelo convite, estou muito feliz, né, de poder ser lembrado e poder participar aqui e falar um pouquinho aí da minha trajetória, aí da minha carreira aí, desde o início até chegar aqui no Palmeiras, onde foi um sonho realizado. Claudecir, foi um exagero da minha parte ou o pessoal te fala isso é o maior São Caetano de todos os tempos, aquele? Exatamente. Você vê, depois de muitos anos, até hoje eu encontro torcedores na rua e lembram daquele São Caetano que apareceu, né, para o futebol nacional. A gente foi pedra no sapato de muitos times grandes, né? A gente batia de frente, um time que deu liga, né? E a gente, assim, pelos retrospectos, a gente teve bastante superioridade contra as equipes grandes. Não, e era para ter sido campeão brasileiro. São Caetano merecia. A João Avelange, né, em 2000. Não, o que é campeão brasileiro, apesar sim. É porque os títulos do Palmeiras, às vezes a galera quer mudar, né? Agora os outros que tem outro nome, o nego não quer mudar, né? Então, mas enfim. Valendo. Mas na minha opinião, o campeão moral brasileiro de 2000, né? Sim. Foi o São Caetano e tal. Tô questionando o Vasco aqui, só tô dizendo aquele terceiro jogo foi uma piada. Foi uma piada, assim. O São Caetano é o campeão moral, foi... e depois, posteriormente, o São Caetano quase ganha a Libertadores também. Foi vice-brasileiro em 2001 também, só que o Claudecir já estava aqui. Já estava aqui. E da Libertadores também já estava aqui. Exatamente. E campeão paulista, que até com o Muricy. A história do São Caetano é muito bonita e vocês começaram isso, né? Agora, se você pegar esse time do São Caetano... É que assim, às vezes eu dá uma embaçada assim, qual que era o ano que jogava cada cara. Mas os caras da tua época, eu lembro que tinha o lateral César, né? Isso, exatamente. Jogava demais. Você... Tinha o Silvio Luiz. Você quer esse time? Quero, vai lá. Silvio, ó, até fazer assim, velho. Porque o pessoal não fala que eu tô colando. Não, você não, eu sei que você não cola. Você é bom, Silvio Luiz, Japinha, Daniel, Serginho, César. Aí tinha Claudecir, Esquerdinha, Adãozinho, Márcio Grigio, Ademar, Zinho, né, que é o outro Zinho, jogou na Portuguesa e tal. Sim, habilidoso. Era essa rapaziada aí. Exatamente. Fora uns outros caras que tinha no banco. Mas lá. Você sabe o que eu achava legal desse time, Claudecir? Vocês tinham 3, às vezes 4 volantes, só que você não sabia quem era o primeiro, quem era o segundo, quem era o meia. Vocês faziam todas as funções muito bem feitas ali, eu tô maluco. Exatamente, era um time bem treinado, né? O Jair Pisserni, ele dava muito liberdade para nós volantes, até pela característica. Na época, a minha característica, a do Magrão, a do Adãozinho. Na teoria, a gente era volante, mas na prática ali, a gente tinha essa liberdade de chegar ao ataque, de apoiar. Então, essa característica aí ajudou bastante, né, a gente conseguir, principalmente ali no meio-campo, onde que praticamente é o coração, né, do time. E a gente tinha esse rodízio. Às vezes, eu como primeiro volante, eu estava lá como meia, às vezes como atacante. Então, era um time bem treinado, que tinha muita solidariedade dentro de campo. Às vezes, eu e o Magrão estavam lá na frente, aí o Ademar, que era atacante, ele recompunha ali como meia, como volante. Então, era um time que os jogadores, eles cumpriam a função e cobria a função do outro jogador que às vezes estava lá no ataque. Então, era um time que deu muito certo, deu liga, né? O Jair Pisserni, como eu falei, dava total liberdade. Era um time que, assim, dentro de campo, um jogava pelo outro, né? Então, um time que deu muito certo. E o Jair, assim, alguns momentos, com alguns torcedores, foi motivo de chacota aqui, de brincar, atrás do Jair Pisserni de volta, mas ele que sobe a gente, cara, ele faz um trabalho ótimo aqui, e eu acho que de uns vídeos mais viralizados da história da internet, porque foi bem no começo da internet, foi ele sendo na porrada no treino com o repórter, você lembra disso? Ixi, exatamente, a Você gente tava? a gente tava correndo lá, eu lembro como se fosse hoje, tava eu, o César, o Ademar, a gente tava, né, fazendo um trotinho ali, um regenerativo.
E de repente a gente olha assim, é um em cima do outro. Aí quando foi ver, era o Jair Pisserni que tinha, né, saído no braço com um repórter. Parece que... Eu não lembro o nome do cara. O repórter falou alguma coisa pra ele não gostou. Não, ele fica olhando e fala assim, ele fica olhando assim, daqui a pouco do nada ele plau. E aí o cara, o que é louco? Mas ele era assim, muito esquentado assim? Ou foi um negócio foi ter uma surpresa, porque o Jair Pisserni, ele sempre foi tranquilão ali com a gente, né? Às vezes era firme, mas sempre foi tranquilão. Mas esse vídeo até hoje, mano, você pode ver que a imagem é até antiga, né? Não é? Mas é um time histórico. Realmente. Mais 3 nomes que me veio à mente agora. Nelsinho, Dininho, revezava de titular reserva, também jogou aqui depois. E o Wagner, atacante. Me esqueci que o ataque era Wagner e Ademar. E o Zinho era o reserva. O Zinho no jogo de volta contra o Palmeiras, fiquei muito bravo com ele. Que tomava que ele caiu lá e não levantava. Até o Sérgio pega ele no colo e leva ele pra fora. Mas, ô Claudeci, você é do interior de São Paulo, da cidade de Agudos, né? Sim. Como é que foi a tua infância? Futebol entrou na sua vida quando? Na família, alguém já jogava e aí passou para ti essa vontade de jogar? Ou foi uma coisa despertada já na sua geração mesmo? Assim, meu pai sempre incentivou, né? Eu e meu irmão Clodoaldo, que está ali, né? Meu pai, policial militar, sempre nos incentivou. Na verdade, eu comecei a jogar no time do meu pai, quando eu tinha 10 anos de idade. Que legal. E às vezes as pessoas falam, só tá jogando porque é filho do treinador. É filho do treinador, né? Mas ao longo do tempo eu fui mostrando que realmente, né, não era isso. Então meu pai sempre incentivou. Até um fato curioso aqui. Em 2005 eu fiz um gol de bicicleta, né? Aí depois eu parei para pensar que lá atrás, quando eu tinha 14 anos, meu pai treinava eu, né, individual assim. E ele treinava esse lance de bicicleta. E na época eu falava, mas bicicleta não tem nada a ver nesse treino. Aí depois que eu fui pensar, nossa, lá atrás meu pai me treinava, jogada de bicicleta. E agora, em 2005, contra o Atlético Paranaense, fiz um gol de bicicleta. Então, quer dizer, valeu aquele treino. Tá automatizado já. Automatizado, exatamente. Isso é legal, né? Isso. Então, a gente... Uma família simples, meu pai sempre batalhou, né, tanto para mim como para o meu irmão Clodoaldo, para a gente seguir o nosso sonho, né? Assim, no começo foi bastante difícil. Eu lembro quando eu ia fazer avaliação na cidade vizinha ali do 15 de Jaú, e às vezes meu pai não tinha dinheiro para passagem de ônibus. Então meu pai, policial militar, ele colocava a roupa dele, né, de policial militar, e ia pegar carona para mim, porque só tinha dinheiro para uma passagem. Então ia lá, pegava carona, parava, né, pegava carona, eu ia treinar e depois eu tinha o dinheiro da passagem, senão eu não ia conseguir treinar. E teve outras situações também, que meu pai, ele trocava o cheque, ele dava um cheque para 30 dias para o cabeleireiro, que era perto de casa, para poder conseguir o dinheiro, para poder levar eu para os clubes para fazer a avaliação. Então, assim, foi... Assim, um começo muito, muito difícil, né? Muito difícil. Às vezes meu pai pegava carro emprestado, porque na época não tinha carro, para poder levar em outros clubes também para fazer avaliação. Então, assim, foi um começo muito difícil, né? Eu praticamente aí fui reprovado em 11 equipes. Tá brincando? Né? 11 equipes. No Palmeiras também? Não, no Palmeiras não. Eu fui 11... na Portuguesa, o mais longe que eu vi na Portuguesa, isso. Na Portuguesa, acho que foi em 91 que eu vi na Portuguesa, não deu certo. E depois, no fim, acabei jogando na Portuguesa. Então, no começo foi bastante difícil para mim, né? Mas sempre batalhei, né? Meu pai sempre apostou em mim. Eu também sabia que eu tinha condições, né, de seguir a carreira como jogador profissional. E até que eu fui para Bauru, no noroeste de Bauru, né? Eu lembro como se fosse hoje. Nós fomos numa perua com 9 jogadores, né? Fomos numa perua para fazer avaliação lá em Bauru, lá no noroeste. E eu acabei sendo aprovado, eu e outro jogador, né? E na época eu fiquei até meio assim, porque tinha alguns clubes que eu fui fazer avaliação, aí falou, deixa o seu telefone que a gente vai fazer o contato para você voltar. A gente te liga. Então, te liga. Tem alguns clubes que eu tô esperando até hoje, entendeu? Te liga. Até hoje nessa ligar. época não tinha a internet que a gente tem hoje, né? O WhatsApp. Isso, exatamente. Né? Aí eu pensei que no Noroeste seria a mesma coisa. E pela minha surpresa, foi em dezembro. Aí em janeiro, o Baroninho que jogou aqui. Isso, Baroninho. O chute forte, né? O Baroninho que jogou aqui, jogou no Flamengo. Ele me ligou
E eu fui lá, passei uma semana fazendo avaliação. Com quantos anos, Cláudio? Com 17 anos. Com 17 anos. Cara, mais velho já. Isso. Que antes ainda era uma idade. Hoje, com 17 anos, já é velho, né? Pra você iniciar uma categoria de base. O Estevão tem 17. Isso. Hoje, com 17 anos, 16 anos, o jogador já está no profissional, já está com contrato. Sim. Na minha época, você tinha que completar 20 anos para você se profissionalizar. Entendeu? Hoje não, hoje o primeiro contrato é com 16 anos. Então, antes era mais difícil. Vocês foram resilientes, você e seu pai, porque vocês, mano, tem uma renda humilde, né? Sim. Uma coisa é o cara ter dinheiro para o cara vai fazendo teste, tem um carro, beleza. Quantas vezes nesse percurso vocês tentam, mano, seu pai ou você pensaram em desistir ou nunca pensou em desistir? Então, ainda tem um detalhe. Meu pai, o salário da polícia antigamente não era legal, hoje também não é. Ele fazia bico, ele trabalhava, né, trabalhava até a noite, de madrugada, o bico que eu falo, ele trabalhava assim, nos lugares de madrugada, como segurança para poder ter um extra, né, para poder, velho. Isso, não dormia, para fazer um extra. Então, meu pai, assim, eu falo para todos os pais hoje, né, que a gente tem um projeto social, o apoio da família é 50%, porque eu cito esse exemplo do meu pai. Então, 50% tem que ter um incentivo da família, os outros 50% é o talento, é você estar preparado para o momento certo e você conseguir. O nome do seu pai, Cláudio? É Aguiar. Fala o nome completo. José Maria de Aguiar. Não, precisa ser falar, né? Homenagem aqui. E José Maria de Aguiar, policial, trabalhou na Rota, na época do Maluf, na época boa. Eu coloquei a Rota na rua. A Rota na rua. Se o José Maria não for um bom policial, nunca mais vote em mim. Foi a minha primeira imitação, mano. Enfim. E quando a gente jogava no time do meu pai, nós jogávamos no campinho, né? Tinha um terreno baldio lá, tinha um campinho. E o que a gente fazia? Meu pai, eu mais alguns outros meninos, a gente ia buscar bambu, né? Andava ali uns 2, 3 quilômetros para fazer o gol. Pegava lá o bambu, colocava nas costas assim, ia lá fazer o gol para fazer os joguinhos. Chutava na trave e cagava o gol do cara. Isso, às vezes o travessão era encaixado, caía, aí você tinha que pegar, às vezes você não tinha altura para poder colocar, aí fazia o pezinho, né? Mas tem sua beleza jogar assim, cara. Cara, né? É divertido. Esse é o verdadeiro futebol raiz, né? Jogar na rua, o carro passando, isso é o mais jogado. Isso, exatamente. E é o que o pessoal fala que é o que cria o diferencial do brasileiro, né? Que é essa adaptação a terrenos adversos, situações distintas, é terreno irregular, é buraco. Mano, é pedra, é o gol pequeno. Isso, você tem que se adaptar, cara. Acho que no TikTok, mais um monte de vídeo da galera jogando na comunidade, na rua mesmo, mas jogando sério, nas ladeiras, golzinho de chinelo, de madeira, tem viralizado com o juiz, mano. Ixi, é mesmo? Não, os caras habilidosaços jogando. Nossa. Eu tô me divertindo, mano. Eu fico passando um jogo sério, os caras se dando porrada assim e tal. É doido. Mas é o que eu tô falando. Até porque quando você chega lá, tipo, no profissional, tu vai dar muito mais valor nessa caminhada que você teve, né, cara? Sim, exatamente. É uma caminhada muito difícil, né? E eu costumo falar para os meninos, a caminhada é difícil, o percurso é longo, muitas dificuldades vão acontecer, mas perseverar que, né, você consegue. E teve uma situação lá no Noroeste que eu machuquei o joelho, né, logo no início, né, da minha carreira. Machuquei o joelho, e como não tinha uma estrutura boa, né, na época, os times do interior, então eu fiquei 3 meses até conseguir uma cirurgia, que foi através do treinador Luiz Carlos Martins, que conseguiu com um médico na cidade vizinha ali de Marília. Então, nesses 3 meses que eu fiquei até conseguir a cirurgia, a minha perna atrofiou muito, atrofiou bastante. E depois que eu fiz a cirurgia, eu demorei mais 3 meses para voltar. Então foi um momento muito delicado, muito difícil para mim. Que você repensou? Repensei, foi muito difícil. Pensei em parar de jogar logo no começo, porque foi uma lesão assim, praticamente simples, mas pela dificuldade, falta de estrutura, né, do clube, acabou ficando uma situação assim ruim, né, difícil, né? Mas graças a Deus eu perseverei, eu sabia o que eu queria, né? Fui atrás, busquei, me recuperei. E graças a Deus ali deu certo. E no ano seguinte, quando eu completei 18 anos, eu tive a oportunidade no profissional do Noroeste. E a minha posição inicial era atacante. Eu não era volante. Eu não era volante. É mais alto. Isso. Eu era atacante na categoria de base. Mas centroavante? Isso, centroavante. Centroavante. Aí surgiu uma oportunidade no profissional.
um volante estava machucado e o outro volante estava suspenso. Então só tinha um volante. Aí o treinador do profissional conversou com o Baroninho, que era o nosso treinador, para fazer um teste, né, de me improvisar como volante. Eles conversaram comigo e eu abracei a ideia, né? Lógico, uma oportunidade no profissional. Aí eu fiquei uma semana treinando ali como volante e deu certo. Deu certo e que fui aprovado e depois eu estreiei com 18 anos no Profissional do Noroeste. Eu lembro a Série C, Campeonato Brasileiro da Série C, contra a Ferroviária de Araraquara, lá em Bauru, e vencemos por 2-1. Aí eu continuei com essa posição de volante, por isso que quando eu surgi no futebol, o volante moderno, o volante que chegava na frente, fazia gol de cabeça. Por quê? Porque eu já era atacante, aí eu recuei, né, como volante, então eu tinha essa facilidade de chegar na frente e assim, para fazer gols, né? Então. Mas qual foi a tua maior dificuldade quando você ia de uma hora para outra? Não teve uma adaptação? Sim. Tu vira de centroavante para volante. Teve alguma coisa que você falou, cara, tô perdido aqui no meio de campo, é muita informação, ou você foi muito tranquilo? Não, foi assim a questão de marcação, né? Porque você ali como atacante, você marca, mas é diferente. Agora o volante não, o volante praticamente ali, se o volante não tiver bem, o time não vai bem. Então eu tive muita dificuldade na questão de marcação, né? De cobrir os laterais que apoiam, às vezes ficar ali como terceiro zagueiro. Então é uma situação que você tinha que estar participando do jogo, né? Totalmente participando do jogo. Não tinha aquele que você podia andar, esperando podia a bola chegar. Esperar a bola chegar como está lá de atacante. Então eu tive essa dificuldade de posicionamento na marcação, mas aí com o tempo, né, sendo orientado ali pelo Baroninho, pelo Toninho Costa, que foi treinador do profissional na época, aí eu consegui ali me adaptar, assim, foi uma adaptação muito rápida, né, e graças a Deus deu certo e aí eu continuei nessa posição como volante. Agora ele falando que jogou como atacante, algumas coisas começam a fazer sentido para mim da forma como ele jogava. Sempre cabeça erguida, visão ampla. E, cara, tinha umas coisas de finalização do Claudecir, que às vezes você olhava e você falava assim, meu, não é possível. Como que ele botou essa bola lá, cara? Tipo, porque não é um... Geralmente, jogador de meio campo, a gente vê aquela situação do cara chutar mais forte, né? Aquela pancada. E ele tinha uma batida colocada, tirando do goleiro, que muitas vezes ele batia a bola, você olhava e falava assim, não vai. Aí o goleiro só olhava assim, a bola ia, pegava no trinco e entrava e falava, caraca, mano, como assim, velho? Aí agora começa a fazer sentido. Porque você fala, pô, um cara que foi trabalhado como atacante até praticamente até os 18 anos, depois ele é recuado pra uma posição diferente, mas tinha todo ali um arsenal de homem de frente, né? Por isso que já sabia o que fazer quando chegava na bastante. E aí, Claudecir, do Noroeste, como é que tu vai parar em São Caetano? Então, antes de eu ir para o São Caetano, eu tive uma passagem rápida pelo Mojimirim, né, em 96. Tive a oportunidade, na época eu fui pro Mojimirim e o Marcos Garça, o goleiro, que jogou no Guarani também, foi pro Noroeste, tipo uma troca. Uma troca. E ali foi a minha primeira experiência de jogar contra time grandes. Ali eu tinha 20 anos de idade. Eu lembro quando eu fui jogar contra o Santos, né, o Serrão, que era meu treinador no Mojimirim, lá na Vila Belmiro. Meu primeiro jogo contra time grande lá na Vila Belmiro. O Santos acho que tinha sido vice-campeão lá contra o Botafogo. Santos de 96, tinha Giovanni Jamelli. Isso, eu já vou falar a história do Marcos Adriano. A história do Giovanni. Aí tinha o Edinho. Tem a história do Giovanni? Tinha o Edinho também, tinha né, o Jamelli também, o Caio Ribeiro, tudo. Sim. Então, aí eu lembro que o Serrão falou assim, ô Claudecir, você vai entrar lá, não vai ficar olhando pro Giovanni assim não, você tem que marcar ele, hein? Nossa, assim, foi uma experiência muito boa, né? Assim, com 20 anos, jogar na Vila Belmiro contra um Santos que, né, jogadores de seleção brasileira, um timaço, entendeu? Então foi minha primeira experiência, depois tive a oportunidade de jogar contra o São Paulo, contra o Corinthians, só contra o Palmeiras que eu não tive a oportunidade naquela época, né? Mas pensando bem, naquele ano não era bom, né? Foi melhor não ter enfrentado. Foi melhor não ter enfrentado, é verdade mesmo. Porque eu não tive a oportunidade, acho que acho que nesse jogo, acho que eu tava machucado. Isso, Deve ter sido 8-0 Palmeiras. Isso que eu ia falar, é o time dos 102 gols. Então ainda bem que eu não joguei, né? Pensando bem, foi uma boa. Porque aí o técnico vai falar, não vai ficar olhando o Miller, não vai ficar olhando o Djalminha, Rivaldo. Ele ia ter que escolher no dedo, Isso, né? vai ter que escolher no dedo. Onde eu vou? Quem eu marco? Aquele time era sacanagem, cara. Aquele time lá. Ixi.
É porque os outros times de São Paulo eram bons também. Sim. Fala de um Santos que o Palmeiras meteu quanto? 6? 6 na Vila. Na Vila. Isso, na Vila. Esse time aí. Né? Exatamente. Que era um time Antes eu falei assim, 6 na Vila. Tipo assim, pô, ganhar do Santos na Vila já é difícil. E meter 6, cara, lá. Nossa. Cara. A maior goleada desse Palmeiras no Paulista foi 8-0 no Botafogo de Ribeirão, em Ribeirão, e não tinha placar, né? O placar só ia até o 7. Não tinha o número 8 pra colocar no placar lá, no placar manual. Pra não tomar gol não, porque ele era de Ribeirão, é que não tinha um placar. Te juro, não tinha. Saiu o 8º, não tinha. Ficou 7-0 lá e tal, mas era sacanagem. Então, e minha ida pro São Caetano, na minha ida pro São Caetano foi troca de uma dívida. Uma dívida. Futebol, né? O Luiz Carlos Martins, que foi meu treinador no Noroeste, ele foi pro São Caetano, né? E o Noroeste ficou devendo um valor pro Luiz Carlos Martins. Aí o Luiz Carlos Martins pediu minha contratação. Em troca, o São Caetano pagaria a dívida que o Noroeste tinha com o Luiz Carlos Martins. Então, a minha ida foi dessa maneira. 97? 97. Não, foi em 99. Ah, já em 99. Isso, aí eu saí do Mojimirim, fui emprestado, voltei pro Noroeste. Depois, em 99, foi aonde eu fui pro São Caetano. Quando você chega, então, o São Caetano tá na A2. Isso, estava disputando a Série B e estava na Série A2, onde a gente foi campeão paulista da Série A2, onde o Túlio Maravilha foi artilheiro. Isso. Acho que foram 22 jogos, o Túlio fez 25 gols. A final que a gente fez contra o Paulista, que na época era ET Jundiaí, nós jogamos lá o primeiro jogo da final, ganhamos de 1-0 gol do Túlio. E ele tomou acho que o terceiro amarelo. Aí o jogo em casa nós empatamos 0-0, quer dizer, fomos campeões com o gol do Túlio ainda. O Túlio era diferenciado. E quando eu cheguei, para eu ser contratado no São Caetano, o pessoal foi ver eu jogar 2 jogos. Né? Isso eu fiquei sabendo depois que o gerente de futebol falou para mim. Que bom, né? Eles foram ver um jogo contra o Juventus, o Noroeste Juventus. E nesse jogo, eu saí no intervalo. Acho que foi um dos piores jogo meu. Da sorte também. Aí o Carlinhos falando pra mim, Claudecir, aí você jogou esse jogo, aí o pessoal falou, não vamos nem ver mais outro jogo. Aí falou, Luiz Carlos, esse jogador que você quer? Aí o Luiz Carlos, não, esse jogador é bom, eu confio, jogador de confiança, vai ver ele mais um jogo. Aí foi que no outro jogo eu joguei e arrebentei. Aí ele falou, tá vendo? Eu falei que o menino é bom. Aí eles contrataram. Mas quando eu cheguei no São Caetano, a minha estreia foi muito difícil. Nós perdemos, né, de 1-0 lá contra o Avaí, lá na ressacada. Série B do Brasileiro. Série B. E o gol foi em cima de mim. Putz. Aí os caras comentaram, tá vendo? Aí o jogador e tal. Aí o Magrão falou pra mim, Claudecir, tava ouvindo a TV local e os caras falaram muito mal de você. Os caras falaram que... Quem que é esse Claudecir? Primeiro, veio de um time que tinha caído da Série A2 para a Série A3. Tem esse detalhe ainda. Esse Claudecir não serve nem para jogar no nosso time de veteranos que a gente joga de domingo. Falou assim. Caraca. Falou assim. Mas só que isso daí, para mim, serviu de combustível. Eu não me abati com isso daí. Porque eu sabia que eu fui para o São Caetano, não por causa que o treinador brigou para minha contratação, mas porque eu sabia que eu tinha... qualidade para estar lá. Tanto é que depois, no segundo jogo, nós ganhamos do América Mineiro em casa, o Milagres era goleiro. Caraca, Milagres, né? Eu fiz o segundo gol, nós ganhamos 2-0, eu fiz o segundo gol. Depois, no terceiro jogo, nós jogamos em casa também. Eu não lembro, acho que foi contra o Desportivo do Espírito Santo. Eu fiz um gol também. E depois, eu sei que nos 5 jogos eu fiz 3 gols. Aí essa mesma pessoa... que falou de mim, falou, Claudecir, o volante artilheiro. Aí começou diferente, entendeu? Então, foi aquilo que eu falei, aquilo ali foi um combustível para que eu mostrar que realmente... Magrão, hein? O maluco vai mal no primeiro jogo, o Magrão vem... Escuta, o pessoal ali tá falando, porra... Ou ele falou para me ajudar, ou para me derrubar, para me quebrar de uma vez. Não, eu acho que pode ter sido para te ajudar, mas podia ter sido o efeito contrário. Agora fiquei com uma dúvida. Qual Magrão? Porque o Magrão os dois volante. Jogaram aqui e os dois jogaram no São Caetano também. O centroavante era da base aqui, não é? Sim, mas os dois jogaram no São Caetano. Você chegou a jogar com os dois. Sim, joguei com os dois. Mas o Magrão que eu formei dupla de volantes com ele no São Caetano e depois ele veio primeiro pro Palmeiras e eu vim depois. Ele jogou demais aqui também. Claudecir, os dois jogaram juntos também lá? Os dois Magrão?
Não, acho que não, não chegaram a jogar. Como é que era? Não entendi. Ele falava Magrão. Qual o Magrão? Não, só tira o peso aí, quem é mais magro. Aí o Magrão saiu, volante saiu, veio pra cá e depois o Magrão, o atacante foi pra... O Márcio Rodrigues, que hoje é dirigente. Mas Claudio, quando você vai pro São Caetano, já tinha um projeto elaborado para ser o que foi? Ou foi uma surpresa? Não, já tinha um projeto. Quando eu cheguei lá, eles já estavam começando a reformar a arquibancada, que era de madeira ainda. Estava começando a reformar, já estava com um projeto já para chegar realmente aonde o São Caetano chegou. Tanto é que depois não deu tempo, que foi tão rápido que a gente foi para as finais da Copa João Avelange, que não deu tempo de ficar pronto, de terminar. E o projeto era um pouquinho mais adiante. E foi tão rápido. Tanto é que nós mandamos todos os jogos aqui no Parque Antártica, lembra? Exato. Tanto é que a gente pegou o Palmeiras aqui e os 2 jogos foram aqui. Praticamente a gente jogou fora de casa, né? Mas todos os jogos a gente enfrentou aqui. Tanto o Fluminense, né, que foi nas oitavas, né? Isso, o Fluminense. Depois nós pegamos... o Grêmio, depois nós pegamos o Vasco. Pegamos o Grêmio na semifinal, né? E depois pegamos o Vasco. A gente mandou todos os jogos aqui. E voltando naquilo que você falou que eu já estava contratado, realmente já estava contratado. Já fazia um mês antes que eu estava contratado e depois eu ia enfrentar o Palmeiras aqui. O Palmeiras pegou em qual fase mesmo? Nas oitavas. E cara, e esse ano... É um ano que, esse campeonato, a João Avelange, pra gente, ela foi, assim, bem suado pra classificar. Que aí eu lembro que, era módulo azul, módulo amarelo, módulo verde e branco. Né? Aí classificavam 12 do azul, 3 do amarelo e o campeão do verde e branco. Que aí do módulo amarelo, que era como se fosse a segunda, era Paraná, São Caetano... E mais um que eu não vou lembrar agora. E do verde e branco foi o Malutron, que era um time do Paraná. Do Paraná, isso. Dos 12 da primeira, aí fez aquele chaveamento, né? O primeiro, foi pegando. E o nosso confronto foi justamente contra o São Paulo. São Paulo de Sandro Hiroshi e tal. Naquela época, Marcelo Ramos tinha jogado aqui o primeiro semestre, tava lá no segundo. E o Palmeiras classificou na última rodada. Aquela coisa, classificou na Bacia das Almas na última rodada, o pessoal, agora não vai passar, que não sei o que. E, cara, foram 2 jogaços pesados, bem pegados, e a gente classifica vencendo o São Paulo no jogo de volta com um gol do Paulo Turra. O jogo que foi 2-1. E depois pega o São Caetano. Depois pega o São Caetano. Pra galera lembrar isso, o São Caetano sai da segunda divisão no mesmo ano e já joga as finais do brasileiro. Já joga as finais do E é o que eu falei, que pra mim foi azul. o campeão moral, porque... merecia ter ganhado o brasileiro, enfim, a gente teve. Sim. E o Vasco jogou a final, mas estava já na Série A, que era o módulo... o módulo azul. Ô, Claudeci, quando o Palmeiras vai te procurar pra te contratar, quem que foi que entrou em contato contigo? Porque na época o treinador aqui era o Marco Aurélio. Marco Aurélio. Marco Aurélio chegou a falar contigo? Ouvi você jogar, tal, quero trazer pra cá, ou foi de alguém, diretor direto do Palmeiras que foi? Foi o diretor, foi direto lá. Acho que o Lapola, se eu não me engano, foi. E depois o presidente era o Mustafa. Na verdade, quando surgiu o interesse do Palmeiras, tinha o interesse do Corinthians, do Atalanta da Itália e do Grêmio de Porto Alegre. Caraca! Mas como já tinha verbalmente, palavreado com o Palmeiras, tanto é que o Palmeiras comprou juntamente com o Juan Figuer, meio a meio. Né? Então, aí ele acabou ficando como meu empresário, o Juan Figuer. E eu acabei vindo para cá. O Luiz Carlos Martins, ele era auxiliar técnico do Vadão. O Luiz Carlos Martins, que me levou para São Caetano, era o auxiliar do finado Vadão, que era treinador do Corinthians na época. Entendeu? Então, houve esse interesse, né, e do Grêmio e do Atalanta da Itália. E depois o Palmeiras já tinha tudo acertado praticamente, né? Pena que não teve rebaixamento na João Avelange. Por quê, cara? Corinthians ia cair? 25º colocado, parceiro. 2024 de 25, 25º colocado. 2024 é longo, hein? Bom, mas vamos lá. Ô, Claudeci. Ele ria. Nesse projeto de 2000 da João Avelange, a ideia era o título, mas quando vocês veem que
pô, tem um módulo acima pra disputar. Como é que foi o papo entre vocês? Porque agora a gente fala assim... Não, a ideia era o título assim, do módulo... do módulo amarelo ali. Que Mas a gente perdeu pro Paraná Isso. Clube, né? Aí quando vocês vêm pro azul, né? Tipo, que aí, pô, são os times da primeira divisão ali e tal. Qual foi o papo entre vocês, cara? Tipo, e agora? Então, outro campeonato, né? Mas só que o Jair Pisserni, ele sempre passou confiança pra nós, né? Sempre ele mostrou ali pra nós. O Jair, assim, diferente dos outros treinadores, com exceção do Vanderlei Luxemburgo, ele tinha o grupo na mão. Ele sabia ali, praticamente, era um time família. E ele sempre passava confiança, sempre ele colocava ali que a gente podia, que nós podíamos chegar mais longe, que a gente podia ser campeão, independente da gente ter saído, né, do módulo inferior, a gente tinha condições. Então, ele passava sempre essa confiança para nós. E isso motivava nós, jogador. Ele era muito, assim, otimista, muito incentivador. Então, isso praticamente aí foi o diferencial para que a gente conseguisse, a cada jogo, mostrar o nosso futebol. O Jair ele gostava muito que a gente jogava pro ataque. Tanto é que nos treinamentos, quando a gente jogava a bola e recuava para trás, ele parava e dava a bola pro outro time. Então, tudo que a gente fazia ali no jogo, que o São Caetano era um time ofensivo, se fazia no treino. Tudo que... Não era à toa, né? Não era à toa, era tudo treinado. Aqueles chutes que o Ademar dava de fora da área, chute forte, acabava o treino, ele ficava ali com o Silvio Luiz, 30, 40 chutes chutando forte. Era tudo treinado. As jogadas aéreas de escanteio não era simplesmente o Ademar ir lá cruzar por cruzar. Não, tinha um objetivo. Nosso time era bastante alto. Tinha o Daniel, tinha o Serginho, depois o Dininho. O Serginho, cara. Tudo jogadores altos. Então, era um time bem treinado. A gente sabia o que tinha que fazer. Não era assim, treinar e depois chegar no campo, o Jair Pisserni ficar gritando. Não precisava gritar. Porque a gente fazia no jogo aquilo que a gente treinava. Então, o Jair Pisserni, tanto é que a preleção dele, a preleção mais curta de todos os treinadores que eu tive, 12 minutos, o máximo. Era mais relembrar o treinamento, o posicionamento ali de escanteio, quem vai bater falta, quem vai ficar na barreira. Quem vai marcar quem no adversário. Então... Não tinha o motivacional? Isso, o vídeo da família? Isso, era só para relembrar. Botar o vídeo da família, porra. Cadê aqui, ó. Sua família aqui, ó. Isso, não, o futebol... Não, isso é legal. Não, ninguém tá criticando, mas é engraçado. É engraçado. É legal, mas só que... Para você fazer no jogo, você tem que treinar. Claro. E se você treinar, no jogo fica mais fácil. É a mesma coisa o batedor de falta. Aí se ele não treina, ele não vai bater falta bem. Então, quando ele vai... Se ele treina, quando ele vai bater na bola, ele sabe, ó, aqui eu vou ter que tirar o peso mais ou menos, aqui eu vou chutar mais alto, aqui eu vou chutar no canto do goleiro. Então, porque ele treinou. Aí no jogo ele vai fazer aquilo que ele treinou. Mas é muito louco você falar isso do Jair, que eu percebo no futebol, até pelos livros que tem, né, dos técnicos e tal. Claro, a tática é muito importante, mas eu acho que o mais importante de tudo é essa relação do técnico com os caras. A relação humana, né? A relação humana e, claro, a primeira de tudo é a relação humana e a relação do cara ter o grupo na mão. Mas não um grupo na mão no sentido do cara ficar mentindinho pra... Mas o cara ser tão verdadeiro a ponto de vocês acreditarem e vocês remarem junto. Eu acho que isso vai além da tática, o Cláudio Silva. Exatamente, porque você motiva, você tá com um grupo ali. Você é o treinador, tem 30 pessoas, 30 jogadores. Então você tem que motivar todo mundo. Então o Jair, ele não ficava só naquela como muitos treinadores que eu tive a oportunidade de trabalhar, só os 11. Não é só os 11. Ele trabalhava os 11, os 7 que ficavam no banco, os que ficavam fora do banco, os que eram nem relacionados. Então ele sabia ter... Ninguém ficava de cara feia, ninguém ficava emburrado, porque o Jair sabia. Ele sabia trazer, sabe quem? Até o cara que cortava a grama, a cozinheira, a faxineira. As premiações... Todo mundo envolvido, Todo mundo envolvido. As premiações que a gente tinha, a gente tirava uma parte e dava lá pro cortador de grama, pra faxineira, pra tia da cozinha. Eu vejo muito disso aqui hoje, cara. Ele tinha, né, isso daí. Ele realmente era um time família. Então ele sabia trazer todo mundo. E todo mundo torcia. Quando era o jogo do São Caetano, todo mundo ficava ali envolvido. Né? Não só o jogador, as famílias de jogadores, mas os funcionários. Aquilo ali era uma coisa extraordinária. Então o Jair realmente... às vezes o pessoal fala, time família, time família.
Eu passei vários clubes, time família. Não, time família para mim foi o time do São Caetano, que ali foi família. Uma vez por semana, tinha uma churrascaria ali na Goiás, que a gente reunia com as famílias ali, né? Ali o rodízio era de graça, só pagava as bebidas. Então, uma vez por semana, a gente ia o time todo. E quando a gente ia jogar, as esposas, elas se reuniam cada jogo em uma casa. E elas ficavam lá, quer dizer, era muito unido. As famílias e os jogadores, né? As famílias, os jogadores, é muito bom. Os diretores, na época, eles viajavam com a gente no ônibus, brincavam, jogavam baralho. Então, assim, não tinha vaidade, na verdade. E por isso que isso tornou o São Caetano, aquele São Caetano que apareceu pro futebol. Não te deu medo de sair de lá e vir pra cá, não? Perder isso aí? Porque você, cara, tudo bem, você já era o Claudeci da final, do cara que saiu da Série B, esse destaque. Mas é o Palmeiras, irmão. Já tinha uns caras com muito nome. O Magrão já tava aqui, já né? Tava. O Magrão já tava ele aqui. Chega pra disputar a posição com o Fernando, com o Magrão, com o Flávio, com o Tadei. Galeano, que tava voltando de lesão. Isso, não te deu medo. Tudo bem que o Magrão deve ter falado, mano, aqui é legal. Não sei se ele fez isso. Não, sim, o Magrão sempre a gente se conversava e falou, não, vem pra cá logo. Ele Tanto já que era isso. pra eu ter vindo junto com o Magrão, mas falou, não, vai o Magrão primeiro, depois vai o Claudeci. Ferrar o time. Os caras seguraram. Mas só que aí eu vinha conversando com o Magrão já tava me ambientado, isso, E eu vim com uma tranquilidade, lógico, uma responsabilidade, mas com a realização de um sonho, né? Porque quando eu joguei lá no Noroeste de Bauru, o meu sonho era vestir a camisa de uma equipe grande, como qualquer jogador. E para mim foi a realização de um sonho vestir a camisa do Palmeiras. Cara. Entendeu? Tanto é que quando eu cheguei para assinar o contrato, antes da minha apresentação, eu via lá, parecia que eu estava sonhando, entendeu? E ao mesmo tempo, nossa, que bênção, né? De tudo que eu passei e agora no Palmeiras. Eu lembro quando eu cheguei na minha apresentação, eu parei o carro ali no estacionamento, daqui a pouco o Marcos desceu do carro. O Marcos, que recepção. O Marcão desceu fumando do carro. Aí o Marcão, Claudecir, deu a mão, seja bem-vindo. Aí comecei assim, será que eu tô sonhando? O Marcão, né? Isso. Aí no trajeto até o vestiário ali, o Arce, Claudecir, seja bem-vindo. Aí na hora que eu sento pra trocar de roupa, entro no vestiário, primeiro eu chego lá, o roupeiro dá a minha... Tá tudo preparado, minha chuteira, a camisa, tudo, o meião, tudo. Eu falei, nossa, que estrutura, né? Coloquei ali. Na hora que eu abaixei para colocar o meião, daqui a pouco o Alex senta no meu lado para se trocar. Olha aqui. Você vê só a sombra de uma cabeça chegando assim, a luz sumindo do vestiário. Alex, é o Rudy que tá falando, hein? É o Rudy que tá falando, Não, mas eu imagino pra ele isso aí. E aí o cara imaginando, cara, eu tava aí, sei lá, 4 anos atrás, pensando no Noroeste com uma lesão horrível. Sim, exatamente. E aí, em um segundo, isso tudo vem, né? Até a hora que alguém fala com você, você volta pra vida. Opa, tudo bom. É verdade. E depois, fiz o treino ali, tranquilo, tímido, menino do interior, embora no São Caetano, onde foi que eu me despontei e tal, mas tímido, porque uma equipe grande, né? E de repente, depois que acabou o treino, aí foi a entrevista, de repente eu vejo aqui microfone da Globo, Record, SBT, Rede Vida, toda... Aí, jornal Folha de São Paulo, Gazeta Esportiva, Lance, eu falei, nossa, será que é tudo isso daí para mim mesmo? Assim, aí você vê, nossa, valeu a pena, né? Valeu a pena tudo aquilo que eu passei, perseverei e poder estar ali. E de repente você chega à noite em casa, você liga a TV, aí tá passando a sua entrevista na Globo, no Jornal da Globo. Você treinando. Aí no outro dia mostrando a apresentação, aí você muda de canal, tá mostrando também você. Aí, assim, é uma coisa, né? Mas qual foi a primeira crítica que você recebeu jogando no Palmeiras, assim, que tu falou, que merda, hein, velho? Tipo... Não, então, primeiro eu vim já me comparando com o César Sampaio, né? Ó que responsabilidade. Embora eu sempre me espelhei, né, no César Sampaio, sempre deixei bem claro que, né, o jogador que eu me espelhei. E de repente, né, me compararam com ó que responsabilidade, né? Mas as críticas, assim, foi lá a turma do amendoim, né, do amendoim. Não, que existe até hoje, e tá maior. Ixi, vou falar pra você, acho que teve um jogo, acho que a Libertadores, eu não lembro contra quem que foi agora.
no segundo tempo eu tava com cartão amarelo e eu tava naquela empolgação tal de, né, aquele clima, a Libertadores, pegar carrinho, e eu entrei nesse clima, e eu sou tão tranquilão, né? Aí bateu o tiro de meta assim e o jogador dele estava assim, aí eu cheguei para cabecear e levantei o joelho assim, né, sem querer, e acabou pegando, eu caí em cima e o juizão já veio vermelho. Falei, nossa, já veio vermelhão direto, já falei, nossa, e agora? E tava 0-0 o jogo ali. Aí na hora que eu saí assim pra ir pro vestiário, a torcida me xingando ali. Nossa, ali eu falei, nossa, e agora? Aí depois eu fiquei ali no túnel, no vestiário, o roupeiro, aí tinha uma televisão, eu fiquei só assistindo. Aí daqui a pouco o Ricardinho, o atacante, fez o gol. Ixi, 1-0, maravilha. E os caras pressionando. Aí daqui a pouco o Ricardinho de novo, 2-0. Eu falei, graças a Deus. 0-0. Expulso, e de repente vai que a gente perde o jogo em casa, a Libertadores, às vezes pode queimar o jogo, acabar com a carreira de jogador. Verdade. Né? Mas graças a Deus ali foi Deus mesmo, porque aquele dia... Vou puxar no YouTube esse Mas jogo. isso aí já foi mais adiante, né? Isso já foi 2004, 2005, né? Isso, foi 2005. Acho que foi do Esportivo Tátira. O ano do retorno na Libertadores, né? Isso, 03 exatamente. joga a Série B, 04 faz uma campanha sensacional no Brasileiro, Isso, termina entre os 4, 05 vai pra Libertadores. Mas exatamente. Você jogou quantos anos aqui? Eu joguei assim, eu voltei 2 vezes pro São Caetano, depois eu fui pro Japão e voltei. Então, contando assim, eu fiquei 4 anos. Bastante 4 tempo, anos. Eu fiquei 4 anos aqui. Em 2001, na sua chegada, você não conseguiu jogar logo de cara, né? Porque a concorrência era, Isso, a concorrência era alta, né, cara? E o meio campo ali também tinha uns caras que, pô, estavam bem. O Fernandão fisicamente era... E chamavam isso de bom e barato. Demais, isso, cara. exatamente. E era muito bom. O bom e barato. Eu vim na época do bom e barato. Exatamente. Não, e é uma responsa muito grande, porque vem de uns anos 90 que talvez, sei lá, para muitos, um dos maiores da história. Sim. E aí vem no bom e barato, mas era um time muito competitivo. Muito competitivo, exatamente. Tinha o Arce, tinha o Alex, tinha o jogador... Argel também. Argel também, que era o zagueiro. Aí o César, que era o zagueiro da Portuguesa. Verdade. Veio o Felipe do Vasco depois, Nossa, né? Esse maluco jogava demais. Né? Aí teve o Pedrinho depois, o pessoal. O Zinho também veio, né? Tal, entendeu? Mas, apesar de ser o bom barato, mas tinha um time legal. O Tuta, o Marcos era o goleiro e o Sérgio. Fábio Júnior Munhoz. O Tuta era o Marcos era o goleiro e o reserva era o Sérgio. Tinha o Diego Cavalieri, então tinha um time legal, né? Muito bom esse time. Tinha um time muito bom. Mas é muita competição, como você falou. Era, cara, era bem competitivo. O time tinha muito volante, né? Então, quer dizer... Cara, o palmeirense esquece às vezes do Fernando, mas ele jogou muita bola aqui, cara. O maluco não parava de correr o jogo inteiro, velho. E até hoje eu vejo na rede social ele treinando, tem um time lá e ele treina com os meninos ele lá. Ele corre, e detalhe, faz igual. E o Fernando nessa época, ele já era veterano, né? Já era veterano, não era um menino. O Fernandão Isso. já era veterano. Ele o Fernandão chegou a jogar com o filho dele, cara, no Marília. Exatamente, é verdade. Tem que trazer o Fernando aqui, Fernandão chegou a jogar com o filho dele no Marília. E a maior injustiça da Libertadores foi com ele, que, mano, roubaram ele na bomboneira. Na Córdoba, né? Exatamente. Você tava nesse jogo? Não, esse jogo eu não tava. Acho que foi um pênalti em cima dele. Parece que foi tudo, Ele foi derrubado pelo Córdoba na entrada da área e o Baldaquino olhou... Segue o jogo, e no contra-ataque foi um gol impedido dele. Foi tipo um negócio... Exatamente. Era pra ser 3-1, acabou 2-2 o jogo. E eu cheguei naquela época, eu falei, nossa, chegando aqui no Palmeiras, vai ser campeão da Libertadores. E aí depois a gente acabou empatando aqui, né? E depois o Arce e o Alex, acho que erraram os pênaltis. Eu falei, então não era pra ser mesmo, porque os dois melhores, nossa... Foi no Parque Antártico. Foi no Parque Antártico, o Riquelme deitou. Foi na semifinal. Isso, na semifinal. Cara, a maior lembrança... Eu tava nesse jogo. A maior lembrança que eu tenho é o Riquelme arrebentando com o jogo. Que era o Celso Rotti, né? Celso Rotti. Manda entrar o Argel pra quebrar ele. Quem que teve aqui contou a história do Argel pra gente? Não, a primeira bola o Argel dá um carrinho, ele dá um rolinho de lado no Argel. O Argel passa na minha frente, assim, câmera lenta. Não foi o Sérgio que contou a história desse jogo pra gente, que disse que o Argel tava lá no banco isqueirando, falando, não, professor, não pode. Ô, professor, tem que pôr alguém ali, professor. Eu ia falar isso daí. Eu tava no banco, tava eu, o Sergião, acho que o Flávio, a galera lá no banco. Aí o Argel vendo o Riquelme, ele falou, não, professor... Aí ele falou, não, coloca eu que vai ver. Que eu vou pegar a gente já tava sem o Alexandre, né? Isso, o Alexandre que tinha sido expulso no primeiro tempo. Ele deu aquele carrinho lá, né? Ele quase pisou no Serna. Ele deu o carrinho, levantou e quase pisou. Aí o Argel, não, coloca eu, ele vai ver, coloca eu.
Vixe, colocou. Aí aconteceu isso daí que você falou aí, ó. Não foi verdade? Foi, vixe. Ficou... Até nós lá, a gente deu risada ali no banco. Eu falei, ah lá, tá vendo? Ficou feio pra ele. Mas eu juro, eu tava ali onde ficava a mancha, bem no meio. Mano, o Argel, ele deu um carrinho, ele assim com as pernas, ele passou na minha frente, sem câmera lenta, mano, ele foi embora, tipo videogame. Sim. Ele foi embora, assim. Exatamente. Porque, assim, o Riquelme jogou muita bola, velho. Tipo, com um cara desse, você não pode entrar pilhado. Porque um cara desse, ele sempre vai ser mais tranquilo que você, tá ligado? Sim, eu acho que o Argel entrou muito pilhado. Talvez se ele ficasse marcando ele, falando umas merda no ouvido dele, seria melhor do que o que ele fez. É verdade mesmo. Porque isso deu mais moral pra ele, mano. E ó, eu vou te falar, a gente foi guerreiro, porque era 2-0 pra eles, eles estavam 1 a menos, e a gente ainda empatou. Sim. Isso, exatamente. Fábio Júnior e Arce. Foi, né? O Arce e o Alex, né, erraram os pênaltis. Né? Não, foi o Felipe. O Alex também errou. Felipe, o Alex? Não, foi, errou. É porque eu lembro também do... esse jogo, esse ano a gente passou nos pênaltis contra o Cruzeiro também, cara, que foi isso, pênalti eterno lá. Exatamente, aí, o Munhoz que fechou, né, a série lá. O Fernando, por sinal, bateu um pênalti com uma tranquilidade. Marcão pegou também. 3 nesse dia. Marcou era demais. Mas eles tinham tudo pra fechar, né? O Jackson. Isso, aí foi o Jackson errou depois. Seria a lei do ex, isso, né? é verdade mesmo. O Jackson meia veio do esporte. Aí depois acho que o Marcos Paulo errou e pega. Depois aí o último pênalti o Munhoz foi lá e bateu. Não, e 2001, o que é mais louco, se a gente passa, a gente já tava no Intercontinental, porque a final era contra um mexicano e o mexicano não poderia ir. Exato. Cruz Azul, né? Cruz Azul. O Boca ganha, mas se o Boca perdesse, ele jogaria Intercontinental. Ah, tá, entendi. E ter Mundial sem Libertadores não é coisa nossa. É verdade, então, exatamente. Então a gente não... O que foi, Luiz? Nada. Vai lá, Luiz, continua. Vocês, suas cutucadas, eu não falo nada. Eu tô aqui, cara. Mas, ô Claudecir, passando esse ano de 2001, né, que aí foi Marco Aurélio no começo, depois Celso Roth, no Campeonato Brasileiro, que eu sei que nessas idas e vindas, eu não lembro se do meio de ano de 2001, se você já foi pro São Caetano e voltou depois, ou se foi em 2002. Foi em 2002. Foi em 2002. Isso. Em 01, então você tava naquele time que fez aquela campanha maravilhosa na primeira fase, tava liderando, o Pedrinho chegou voando. Sim. E depois teve uma queda de rendimento abrupta lá e não conseguiu nem classificar para a segunda fase. Exatamente. É uma coisa inexplicável, né? Voando e de repente deu uma queda brusca e a gente não conseguiu nem se classificar. É um time que já tinha mudado algumas peças. O Alex já tinha saído. Isso, em 2001 ainda, segundo semestre. Sim. O Alex já tinha saído. Aí o Palmeiras traz o Pedrinho. O Alex e o Felipe saem. O Felipe volta pro Vasco, o Alex volta pra Itália. Sim. E o Pedrinho vem do Vasco pra cá. E o Lopes mastigando a bola. O Lopes arrebentando naquele ano. E, cara, o Pedrinho chega aqui e parece que ele já jogava com os caras. Tipo assim, encaixou assim. De falta logo, faz vários gols. Fora da área. Faz gols assim, partidas sequenciais até que ele tenha a lesão do joelho. Exatamente. Uma pena, ele jogou muita bola, né, mano? Aliás, Sim. ele e o Felipe, eles eram do futebol de salão do Vasco. Imagina jogar contra esse time, velho. Sim. Devia ser um desespero. E aí em 2002, professor, o senhor volta pra trabalhar. Eu abandonei antes, tá cheio. Mas em 2002 o senhor volta pra trabalhar aqui. Fui eu que derrubei, porra. Não tô falando que foi você que derrubou. Fui eu depois do Mutoja. Pois é, mas quando você volta, você encontra com esse moço aí pra jogar aqui. Você também foi treinado pelo Murtosa? Sim. Que saiu o Luxo e... Isso, ficou o Murtosa depois. Eu lembro que o lateral Alessandro, que virou ídolo do Corinthians, ele começou aqui destruindo. Vindo da Rússia. Mano, jogando demais, velho. Ele vai embora. Ele vai embora no meio do nada. E aí o Palmeiras traz o Baiano. Isso, exatamente. Jogou muita bola. E nesse ano também, depois o Luxemburgo acabou dispensando eu, o Galeano, né, e o próprio Magrão. E a gente retornou para o São Caetano em 2002, eu e o Magrão. E nós chegamos com o São Caetano até as oitavas de final. A gente perdeu pro Fluminense por um detalhe. O Fluminense de Romário. Nós perdemos 3-0 lá no Maracanã e depois ganhamos de 2-0 em São Caetano e pressionando e a gente acabou sendo eliminado. Mas o início dessa temporada com o Rio-São Paulo, vocês foram muito bem e você, inclusive, teve muito mais espaço, né? Exatamente. Com um time mais dinâmico, um time mais solto. Isso, eu tive uma sequência muito boa, né, no Rio-São Paulo. Inclusive, participei daquele jogo memorável, né? Aquele jogo que depois que a gente ganhou aquele jogo, o Palmeiras ficou um tempão sem ganhar do São Paulo no Morumbi. Ah, do Pena.
Isso, e depois o pessoal sempre fazia matéria comigo, porque eu fiz aquele gol, aí o Alex fez aquele gol antológico. Então, para mim, foi assim, um jogo memorável, né? Que a gente ganha de 4-2 do São Paulo. Esse o do Pena é outro. O do Pena é uma final de Rio-São Paulo, que o Pena faz gol no Morumbi. Esse daí foi... Mas o Pena é contra o Vasco. Foi contra o Vasco. Mas era no Morumbi. Esse jogo aí foi o gol de placa do Alex. Gol de placa do Alex. Então, sim, agora que você falou do Alex. Falar em gol... Verdade. Não, mas peraí que eu cortei ele, cara. Mas é que aí, falar em gol de placa do Alex, né? Aí o Michel, o Thiago pergunta pra você. Por toda a trajetória, qual foi a melhor assistência de Claudecir, que até hoje ele se emociona só de lembrar? E aí, acho que é alusão ao gol do Alex, porque você participa da jogada ali também. Isso, eu participo, né? Aquele gol, né, antológico ali do Alex, então acho que foi essa assistência aí, foi muito, muito legal. Cá entre nós, Alex te ofuscou ali, né? Porque o golaço da noite era o seu. Exatamente, eu costumo brincar assim que se fosse... né, jogando rebatida, o meu gol ia ter que valer 9, porque bateu no travessão, na trave entrou 6 no travessão, mais 3 na trave, 9, entendeu? Rebatida, é verdade. Rebatida, lembra? Então, realmente ofuscou, mas graças a Deus ofuscou também, porque né, o Alex é um jogo memorável também. Eu tive a oportunidade de fazer o segundo gol, acho que menos de 30 minutos estava 3-0 para nós, né? E o São Paulo era favorito. Favoritíssimo, né? Mas, assim, um fator principal para esse jogo foi o Vanderlei Luxemburgo. Né? O Luxemburgo foi, assim, uma peça muito importante para que a gente conseguisse essa vitória. Ele passou ali para nós, na pré-eleição, o ponto fraco do São Paulo e o ponto forte. Ele falou, se a gente conseguir explorar o ponto fraco do São Paulo e neutralizar o ponto forte, a gente tem grande chance de sair com uma vitória e com uma vitória maiúscula. Isso que ele falou. Caraca, velho. Aí a pré-eleição dele, motivacional. A gente faz, né, o círculo ali. Ele chegou no meio do círculo, pegou a bola aqui assim e falou assim, ó, olha todo mundo aqui para essa bola. Pensa como se fosse um prato de comida. Prato de comida. E esse jogo é um jogo fundamental. Estão falando que eles são favoritos, mas eu confio em vocês. Aí falou assim, ó, Claudecir, tá vendo aqui, ó, essa bola? Olha para essa bola. Quando você estiver disputando a bola com o Kaká, lembra que é o seu prato de comida. Se você perder a disputa, o Kaká vai comer o prato de comida e você vai ficar com fome. Caraca. Alex, quando você pegar a bola, vai para cima. Porque se o adversário roubar a bola, a gente sofreu contra-ataque, ele tá roubando o seu prato de comida. Você vai ficar sem o prato de comida, você vai ficar sem fome. Então, essa motivação aí que o Luxemburgo fez, ganhou todo mundo ali. E a gente saiu ali, tanto aconteceu o que aconteceu. Menos de 30 minutos ali já estava 3-0, o Magrão fez o primeiro gol, eu fiz o segundo, o Alex fez o terceiro. Depois eles diminuíram com o França, né, de pênalti, e o Kaká. E depois o Arce fechou com 4-2 com gol de pênalti. Né? Aquele jogo foi memorável, ainda mais histórico lá na casa deles. Quase 50 mil torcedores. Então, assim, foi, né, um jogo, assim, acho que um dos melhores, né, jogos que eu fiz. Né? Um jogo que tá na memória de todo torcedor aí palmeirense, né? Então, assim, eu fico feliz de ter participado desse jogo, ter feito um gol, ter contribuído protagonista também. Mas a sua perspectiva dentro de campo, vendo o gol do Alex, é uma concentração tão grande que você não consegue na hora entender a grandeza do gol, ou na hora você fala, caraca? Não, realmente. Você sente isso, né? Cara, esse gol aí. Exatamente. É que nem na narração, um gol de gênio, né? Um gol de gênio. E ali, eu fui o primeiro a comemorar com ele. Ele saiu. Eu lembro, eu tenho até um vídeo lá, eu fui lá comer, dei um tapinha assim na cabeça dele, na cabecinha dele, né? Bem lá em cima. Assim. Ô, Alex, você falou, nem tem que falar pra um cara desse, né, mano? Bem, o cara. E outro, o Alex, falando um pouquinho dele, é diferenciado, acima da média. Eu e o Magrão, a gente falava o seguinte, ô Alex, você não precisa nem marcar, deixa que a gente corre aqui pra você, a gente joga a bola pra você, porque ele sabia o que fazia, falou, a gente carrega o piano e você toca, não precisa nem vir marcar, deixa que a gente marca, a gente faz nossa função e marca pra você também, porque a gente sabia que se a gente jogar a bola no Alex,
Ele dominava, dava ritmo de jogo, segurava na hora que tinha que segurar, entendeu? Dá aquela tranquilidade, realmente acima da média, e sem contar a simplicidade dele, a humildade dele, legal, um cara inteligente, um cara que merece tudo de bom aí. Tanto que ele sai daqui e tem um ano histórico depois no Cruzeiro, né, cara? Exatamente. Que assim, ninguém é cruzeirense aqui, mas assim, a gente admira o que ele fez lá, né? Exatamente. Porque ele é ídolo aqui, né? Na Turquia também, né? Na Turquia é você virar ídolo na Turquia, mano. Exatamente. Tem até a estátua dele lá, né? Então... E como ele falou quando teve aqui, né? Um sistema no Cruzeiro que também jogava com 3 homens de meio para dar liberdade para ele criar. Esse time do Lucha, de 2002, Marcos, Arce, Alexandre, César e Daniel Martins. Lembra o Daniel, lateral? Lembro. Ponte Preta. Que veio do Corinthians. Jogou no Corinthians também. Jogou lá também e tal. Paulo Assunção, Magrão e Claudecir, né? O tripé isso, ali. Tripé, detalhe. Exatamente. Só que esse tripé é aquilo que a gente tava falando, a mesma situação do São Caetano, exatamente. né? Tipo assim, você não sabe quem é o primeiro, quem é o segundo, quem é o terceiro, porque eles vão se alternando. Exatamente. Ali, o Paulo Assunção ficou como o primeiro volante, o Magrão pelo lado direito e eu pelo lado esquerdo, mas tinha essa troca e às vezes cada um fazia a função do outro e chegava na frente como elemento de surpresa, isso né? Pra marcação é horrível. Exatamente. Pode até treinar, mas confunde demais. Confunde, exatamente. Se você marcar individual, vai ficar um buraco que você vai pra cima do cara que foi pra lá. Sim. Exatamente. Tem que ser um movimento muito perfeito pra não ficar um buraco, e é difícil. Então isso pra marcar é muito chato. E aí, completando, Alex... Itamar e Christian. Christian que jogou só o primeiro semestre aqui também. Eu lembro que ele foi contratado, tipo, apareceu uma nota assim à noite. Eu lembro, falei, caramba, o Christian e tal. Sim. Do nada. Vindo do Paris Saint-Germain, Paris Saint-Germain, jogou no Inter, no Grêmio, né? E depois... Paris Saint-Germain na época, cara. Exatamente. Era um bom time, cara. Agora, o Alexandre, zagueiro, ele era um cara muito curioso. Foi o único cara na história do futebol que dava carrinho de cabeça, velho. Vixe, aquele lá era maluco, hein? Nossa, o Alexandre era malucão. Ele dividia a bola, o cara na sola do pé, ele de cabeça, no chão, mano. Nossa. No treino ele era assim também? No treino, vixe, sangue nos olhos. Nossa, ele era... Você não falava, vai com calma, irmão. Não adiantava, né? Não, eu com ele falava, não, treino pra mim é jogo. Ele falava, treino é jogo. Maria. É muito bom lembrar essa época. Né? E aí, no meio do ano, acontece que você volta pra São Caetano pra disputa do Brasileiro. Aí vai você e o Magrão, e o Galeano, se eu não me engano, vai pro Botafogo. Isso. Né? E a gente casa. Exatamente. Valeu, e foi o ano que infelizmente, o Palmeiras caiu, né? E o Luxemburgo também saiu, né? Quando começou a desandar, ele saiu. Então, ele disputou a Copa dos Campeões e depois meteu marcha. Ele acabou dispensando eu, o Magrão, o Galeano, e depois ele acabou saindo e depois acabou acontecendo a queda, né? Sabe quem jogou no Palmeiras nesse ano? Quem? Acho que talvez pouca gente lembre. Quem? Leonardo Moura. Léo Moura, eu lembro. Léo Moura, ele teve uma passagem rápida aqui, o Léo Moura. Ele veio depois do Alessandro? Não, antes. Ele veio antes. 02, o Alessandro veio depois, Ele vem do Vasco, né? Ele é ídolo do Flamengo, mas ele começa no Vasco. O Dodô que jogou aqui também. Jogou Dodô, Donizete, Misso. Se tivesse 2 turnos... O Donizete acho que foi interessante. Acho que ele nem chegou a jogar. Jogou um pouco. Não, porque eu lembro um jogo lá que ele tava ali no banco, tal, aquecendo e de repente... A gente tomou um gol, tal, aquecendo, e ele se machucou no aquecimento, pô, aí nem entrou. Vai me dar uma pernada, assim? Abriu um pouquinho a perna, assim, sentiu o adutor, Temos corte. Ô Luiz, vê esse time de 2002. Não tinha elenco, o que caiu? Não tinha elenco pra cair, só que era um turno só. Sim. Não dava tempo de você recuperar. E em cima disso que você tá perguntando... inclusive tem aqui o... Cadê? A pessoa teve uma pergunta aqui a respeito disso. Ele tá aqui, não, o Paulo Rogério. Tá aqui, né, o Paulo ele pergunta se você acha, Claudio, que se o Brasileirão naquele ano já fosse de pontos corridos, daria pra reverter aquela situação do Palmeiras? Mas eu acho que assim, se fosse de pontos... você não tava aqui, mas se fosse de pontos corridos, talvez, no segundo turno, que aí já era o treineiro, poder colocar de volta. Magrão de volta. Jogar, né, que ele tinha jogado pelo São Caetano. Jogos. Talvez, né? Mas a gente não dá pra precisar, né? Mas, talvez se fosse de pontos corridos, talvez desse pra buscar uma reação, né? Mas aquele ano foi um ano muito... Deixa eu ver aqui. Muito atípico. Você vai puxar aí o time? Que eu quero ver quem ficou de volante, velho. Marcos, Sérgio, Arce de volante, Paulo Assunção, Flávio, Tadei, tinha, acho que o Juninho também. O Juninho era mais meia, né? O Juninho. O Rubens Cardoso era lateral. Paulo Assunção, Flávio, Tadei. Deixa eu ver quem mais. O seu, Correia ou não? Correia.
Correia começando, né? O Correia tava começando. O Alceu ainda não, o Alceu ainda tava no time de baixo. Isso, o Alceu acho que veio no ano seguinte. Como é que você acha essas coisas tão rápido, Luiz? Acha pra nós, pesquisa aqui. Eu sou muito burro pra pesquisar. A gente pesquisa aqui, peraí. Cara, mas assim, tinham mais times também, acho que foram. Tinham 25 turnos rodados do primeiro turno, não era isso? 27, acho. 27, né? Isso, exato. Pô, isso foi muito triste, cara. Eu lembro até hoje, eu fiz até um poema, chorei. É mesmo? O cara do Claudecir. Abriu o coração. Cara, tinha Nenê nesse time. O lateral? É o Nenê lateral. Não, o Nenê. O Nenê, é verdade, vindo do Paulista. Fabiano Heller, Zinho, Dodô. Não era um time ruim, cara, pra cair. Desculpa, não era, velho. O Nenê tinha vindo do Paris Saint-Germain, não? Não, ele foi depois. Paulista. Ele foi pro Santos também depois, isso, né? Depois ele vai pra... exatamente, isso. Quando ele cai, ele vai pro Santos. Vai pro Santos, Thiago Matias. Acho que tinha o Thiago Gentil também. Fernando, Flávio, Célio. Esse eu não lembro. Célio era um meio volante, ele também vindo da base, um menino novo. Geovânio também. Marco Aurélio, cara, grande Marco Tizu. Só que acho que o Tizu na campanha do Brasileiro ele já não tava aqui. Mano, o Lucha pra mim é um dos maiores técnicos da história, mas como é que ele dispensa o Magrão e o Claudecir, mano? Pois é. Você não ficou ali pensando assim, aí se ferrou, caiu? Não de boa. Não Palmeiras, mas pensando assim, tá vendo, velho? Dispensou nós. Não, mas sempre tem aquele, né? Aquele... Mas de boa. Eu ficaria, velho. Então, mas assim, ele acabou até me dispensando, a justificativa foi que eu não aguentava jogar 90 minutos. Entendeu? Essa que era a justificativa. Aí depois eu acabei indo pro São Caetano e foi o segundo jogador que mais jogou, só perdi pro Ademar. E fiz 7 gols. Fiz 7 gols. Então, quer dizer, o que acontecia? O preparador físico lá, o Flávio de Oliveira, conhecia minhas condições. Então, tinha determinado treino que ele deixava eu de fora. Esse treino você não vai, você vai fazer um trabalho de musculação. Esse treino que você vai participar meio tempo do coletivo, outro meio tempo você descansa. Eu até entendo, mas no Palmeiras não dá para fazer. A concorrência já é grande, entendeu? Então, no São Caetano dava para fazer. Entendeu? Então, naquele momento, realmente, eu estava sem condições clínicas de os 90 minutos, mas de acordo com o tipo de treinamento, eu conseguia jogar os 90 minutos. Tanto é que no São Caetano eu consegui. Aí vai falar, mas a pressão é menor. Não é questão de pressão, a questão é que você vai jogar contra os mesmos times. Claro. Tanto no Palmeiras, se eu fosse jogar com os outros times, no São Caetano eu joguei com os mesmos times que o Palmeiras jogou. Então, a diferença era saber dar uma dosada nos treinamentos, né? Igual se faz hoje com a medicina avançada, né? Bem diferente. Tem um de excelência isso, aqui, exatamente. que vai medir seu sangue todo dia, não vai tirar seu sangue todo dia e vai falar, pô, não desgasta tanto o Claudecir hoje, né? Isso, aí no tal jogo você vai ficar de fora um pouquinho porque você pode lesionar no outro jogo. Então já tem essa prevenção, já dá para saber, né? E antes não tinha isso daí, né? A medicina, ela avançou bastante, né? Sim. A fisiologia, foi uma pena, porque esses caras jogariam facilmente, né? Não, totalmente. Então. A única diferença é que o Magrão, nessa época, ele batia mais, né? Ele não desenvolvia tanto meio campo, ele era mais de pegada. Firme, depois que ele foi, né? Isso, evoluindo um pouquinho. Mudou a característica dele. Você que falou, irmão, por aqui, assim e tal. Você que deu uns toques nele ali. A gente sempre conversava, né? Fala, não, vai mais devagar aqui. Não, agora deixa que eu dou uma chegadinha. Que qualidade ele tinha, né? Sim, mas sim. ele chegava mesmo firme pra caramba, cara. Isso, era a característica dele. Lá no São Caetano já era essa característica dele. Mas depois teve essa mudança. Ele começou a ser jogador mais técnico, né? Cogitado até pra seleção brasileira. Isso, exatamente. Cara, eu gostava muito dele. Tanto que quando ele foi pro Corinthians, foi uma decepção, irmão. Eu fiquei tão chateado, velho. Eu não fiz poema não, mas eu fiquei chateado. Você não fez poema não? Não fiz. Eu fiz do rebaixamento, do primeiro eu fiz. Mas eu fiquei muito chateado, velho, porque ele era um exemplo de vontade aqui no Palmeiras. Ele nunca deixou de se entregar. É o símbolo da garra, né? Da disposição. Pô, não tinha nada a ver ele ir pra lá, velho. Tá ligado? Nada contra. Beleza, é rival e tal. Mas não tinha... Eu nem sei se foi bom pra carreira dele ter ido pra lá, cara. Porque ele é um cara que a galera adorava ele aqui, mano. Tô errado? Tinha uma identificação muito grande, né? Muito grande, Ele chegou a falar disso com você depois de um tempo? Pô, não, depois eu acabei nem tendo assim muito contato com ele, né? E a gente nem se conversou a respeito disso, não falou mais. Mas que bom que tu não fez isso. Em 03, um velho conhecido seu vem pra cá, né? Com a missão de trazer o Palmeiras de volta pra Série A. Jair Pisserni. Jair Pisserni. Como foi trabalhar de novo com o Jair? Depois de
dessa saída, dessas idas e vindas, né? Vai pra lá, vai pra cá? Então, eu cheguei, né, a ficar aqui com o Jair, depois houve o interesse do Kashima Antlers do Japão. E até ficou uma coisa meio estranha assim, porque eu queria permanecer, né? Eu queria permanecer. Aí, o Claudecir quer ir pro Japão porque não quer disputar a Série B na época. Mas não foi isso que aconteceu. Eu queria ficar. Na verdade, eu fui pro Japão porque a negociação foi muito boa pro Palmeiras. Entendeu? Porque saiu na mídia que o Claudecir não quer disputar a Série B, ele quer ir pro Japão. Não, era o contrário. Eu queria, tanto é que o Toninho Cerezo, que era o treinador lá do Kashima Antlers, me ligava e falava, não, eu quero ficar aqui, quero ficar. Tal. Não, venha uma oportunidade. Eu falei, não, eu quero ficar. Aí depois o Palmeiras me negociou, porque o valor que o Figuer e o Palmeiras, o valor que eles me compraram, foi o valor que o Kashima pagou de empréstimo. Ou seja, eles recuperaram o dinheiro no empréstimo. Isso, no empréstimo. Por isso que eles forçaram, na verdade o Palmeiras forçou a minha ida. Porque na verdade eu não queria ir para o Japão. Eu queria ficar. Eu queria até ficar até pelo fato de trabalhar com o Jair Pisserni, porque eu me sentia à vontade. Ele me deixava à vontade no São Caetano. Eu tinha certeza que no Palmeiras, com a liberdade que o Jair Pisserni me dava lá, com certeza ia ser aqui no Palmeiras. E com certeza o meu futebol ia sobressair igual foi no São Caetano. Então, até deixar bem claro isso daí, porque na época ficou uma coisa assim meio que, né, não quero disputar a Série B. Muito pelo contrário, eu queria disputar a Série B. Mas pela questão financeira foi bom pro Palmeiras. Entendeu? Tanto é que o Palmeiras recuperou o dinheiro investido e depois eu voltei para cá em 2004. 2004. E como é que foi esse período no Japão? Que é totalmente diferente do que a gente está acostumado aqui, né? Rotina, cultura, alimentação, horário principalmente, né? Mas como é que foi essa aventura para você? Nossa, eu chegava lá... Tá trocando a noite pelo dia até me adaptar. Nossa, era... Quanto dia pra você? Demorei mais ou menos uns 30 dias. Caraca, às vezes ia jogar lá com sono, numa nhaca assim, numa preguiça. Mas depois eu fui me adaptando, né? E uma estrutura muito boa, né? Lá para a família, para os jogadores. Tinha intérprete de campo e intérprete para a família. Onde você fosse, entendeu? Tinha um intérprete 24 horas. Então, uma estrutura muito boa. Meio do jogo. Tinha um intérprete para ficar. Virava pro cara para fora, fala pro maluco me tocar a bola. Não, porque lá o Toninho Cerezo é o treinador, né? E o auxiliar é japonês, o preparador físico. Tá. Então, às vezes, alguma orientação, então o intérprete estava ali. Às vezes, o preparador físico ia falar alguma coisa, o auxiliar, então ele ficava ali, né? Então, tinha esse intérprete ali de... É diferente. Lembrei do Zé Roberto. Do seu Hans lá no banco. Ele pergunta: seu Hans, pede pro Kirsten tocar a bola e o técnico fala pra ele marcar lá. E a pré-eleição era demorada, né? Porque o Toninho Cerezo falava lá e tal, aí daqui a pouco tem que esperar o intérprete falar. Daqui a pouco falava, daqui a pouco tem que... Perde toda a emoção da pré-eleição. E você foi numa época boa que o Brasil tinha acabado de ganhar a Copa lá. E os caras já gostam de nós. A gente ganha a Copa lá, tu sentiu um respeito absurdamente grande. Eles têm, os japoneses lá, eles têm um carinho muito grande pelos os jogadores brasileiros, muito grande. Tanto é que lá, praticamente em todas as divisões, todos os clubes têm jogador brasileiro. Tem jogadores que não tiveram muita expressão aqui, que estão, né, na minha época, muito bem lá no Japão. Deve ter até hoje. Até hoje. E lá eles gostam muito. E treinador, Toninho Cerezo também. Eu lembro que o Toninho Cerezo, ele não queria ficar, que estava muito tempo lá. E aí ele fez uma proposta pro cara. Falou, fazer a proposta para renovar. Sei só para não ficar. Só para ficar. Aí os caras aceitaram a proposta lá, ele teve que ficar. Mas financeiramente foi muito bom, né? O Luiz fez isso aqui no Palmeiras Cast. Você chegou a enfrentar o Juninho lá? Não cheguei. Que jogou contigo. Sim, o Juninho. Não cheguei. Ele fez a vida lá, né? Porque ele saiu daqui em 02, 03, começou lá e não voltou nunca mais. Eu não cheguei a jogar, mas eu tive contato com ele lá. Né? Mas o Juninho acho que ficou uns 10 anos lá. Ele fez praticamente a vida. Fez a vida, ela foi artilheiro do campeonato japonês e tudo, cara. Lembra do Juninho? Falar isso, Juninho, onde você está? No Japão. Pelo amor de Deus. Dê notícias. Fala em japonês. A gente tá procurando ele, a gente não sabe onde ele tá. Eu acho que ele tá lá em Salvador, né? Ele é de lá. Mas ele é bem discreto, né, cara? A gente não consegue encontrar ele, cara. E é um cara que eu adoraria bater um papo com ele também, que é um cara gente boa.
Deve ter muita história. E o Euler, né, tava lá. Eu peguei o Euler, né, o Filho do Vento. Lá ele era o Homem-Aranha. Lá ele fazia gol lá, colocava a máscara do Homem-Aranha. Aí ia lá no Alambrado. Incorporou o Paulo Nunes. Lá é o Homem-Aranha. E tinha o Fernando, um outro volante, o menino do Vitória lá. Né? Euler Homem-Aranha. E lá a estrutura muito, muito boa. E eu tive a oportunidade de conhecer o Zico lá. O Zico, na época, era treinador da seleção japonesa. Legal, eu recebi o Zico na minha casa, no sofá de casa. Eu nunca tinha conhecido ele. Ele foi lá me dar boas-vindas. A gente morava lá na Casa Geminada, era eu, o Euler, o Fernando e o fisioterapeuta, o Ricardo, que inclusive é fisioterapeuta da seleção japonesa. Ele foi lá, eu recebi ele no sofá de casa, o Zico. Sua casa era colada com a dele? Isso, é tudo Geminada. Não, nós jogadores e o... Que eu ia falar, mano, você imagina que o Zico tá dando uma barrigada aqui do meu lado. Ai, que emoção. Samui. Gente boa demais. Do Samui, essa tá passando essa história do Samui aí. Então, quando eu cheguei lá, aí eu fui fazer exame, aquele eletro lá, né, que você tira a camisa naquele espaço lá, tudo gelado. Aí eu levei um amigo meu, né, aqui do Brasil. Aí chegamos lá e tal, aí o intérprete foi junto, aí ele saiu para ir ao banheiro, o intérprete. Aí esse amigo meu, Fábio, a gente tava lá, aí a mulher, Samui. Aí eu falei, isso, Claudecir, né? Aí eu falei assim, aí ela pegou um papel, deu um autógrafo. Aí, Samui, eu falei, isso, Claudecir. Aí fui lá, dei outro autógrafo. Eu sei que eu dei uns 5 autógrafos. Aí eu falei, ô Edson, aí o Edson chegou, né? Voltou, ô Edson, dei uns 5 autógrafos aí pra mulher, fica perguntando se eu sou o Claudecir, eu falei que sim e tal, perguntei se ela queria autógrafo. Aí ele falou, não, Claudecir, Samui, ela tá perguntando se você tava com frio. Porque lá o ar gelado, né, e eu tava sem camisa, então ela tava perguntando, tá com frio pra colocar um lençol em cima mas por que você assinava? Então, porque eu falei, Samui, eu achei que ela tava achando, Claudecir, que ela fala, Samui. Aí você achei que ela falando Claudecir, aí eu falei, quer um autógrafo, entendeu? Então eu peguei, assinei o autógrafo pra ela. Louco. O cara dava autógrafo e tava pedindo uma coberta. Uma coberta. Não, mas muito legal lá, experiência muito Você tava boa. Lá com ele? O Clodoaldo tava lá? Não, o Clodoaldo não. Uma experiência muito boa, assim, a estrutura, o respeito do torcedor lá. Quando algumas vezes que a gente perdeu, a gente saía aplaudido, né? Às vezes um jogador fez uma jogada errada, o respeito era muito grande. Eles não iam na sua casa, não, Cláudio? Oi? Eles não iam na porta da sua casa, não? Então, eu conheci um casal lá, o japonês, até pegar confiança em você, demora. E eu conheci um casal que ia lá nos treinamentos, aí eu convidei para ir para minha casa lá. E um dia eu fui fazer café, né? Cheguei lá, sentar e ganhando presente. Eu chamava eles, sabia que o japonês dava presente, então eu convidava sempre para ir para casa, né? Aí um dia lá, eu falei, fazer um café. Assim, eu falava, eles falavam, não entendia nada. Aí eu cheguei lá, fiz o café e peguei, coloquei tal, açúcar ali e tal. Aí, na hora que ele foi tomar assim, xió. Ele falou, sal. Eu falei, sal. Eu coloquei sal no café em vez de açúcar. Aí eu falei, gomen nasai, desculpa, perdão, né? Eu falei, gomen nasai. Ele tomou assim, xió, sal. Nossa. Mas ele tinha falado o quê? Não, eu fiz o café. Aí na hora que ele tomou, ele falou, xió, sal. Tipo assim, você colocou sal em vez de colocar açúcar, entendeu? Sim, ele falou. Nossa, sal. Mas você aprendeu algumas coisas em japonês, além do desculpa, do obrigado? Assim, a gente ficava na zona de conforto, né? Porque tinha um intérprete e tudo, algumas coisinhas. Nihongo karanai, eu não entendo japonês, né? Gomenasai. É muito diferente. Ohayou gozaimasu, bom dia, konnichiwa, boa tarde, o básico, né? Nossa. E dentro de campo ali a gente falava toca a bola, como é que era? Não, a gente falava, toca aqui. Eles não entendiam nada, eles falavam, a gente não entendia. Mas assim... Toca aqui, cuzão. O cara sorrindo pra você. É o cama. Aí, mas quando eu chegava lá no começo, assim, ia trocar de roupa, aí eu via um conversando com o outro, olhava pra mim, começava a dar risada. Eu falava, nossa, será que esses caras estão falando alguma coisa de mim e tal? Eu ficava meio constrangido, com vergonha, né? Aí eu cheguei e perguntei ao Edson, né, que é o nosso intérprete, e aí os caras... O japonês fica conversando, fica olhando pra mim, dando risada. Eu falei, não, pode ficar tranquilo que
É o costume deles, mas eles são muito respeitosos, não tá falando nada. E eu, na cabeça, que eles estavam dando risada de mim, entendeu? Mas você nu? Não, é normal. Você falou trocar de roupa? Não, trocando de roupa. O cara no vestiário, fica todo mundo pelado. pelado. De você não vai achar uma situação normal, velho. O cara tá manjando aqui rindo, mano. Você não falava lá pros caras, não, vaza daqui, vaza aqui. Pô, é uma situação estranha, né, velho? Pois é, né? Mas lá são muito respeitosos, lá o pessoal muito legal lá, assim, uma estrutura do clube. Nós pegamos praticamente a estrutura da Copa do Mundo, né? Que em 2012 foi Brasil e Coreia lá, né? Que foi Japão e Coreia, né? Então nós ali pegamos toda a estrutura da Copa do Mundo, né? Então lá muito legal, os estádios lá, ar-condicionado. Sempre cheio. Todos os jogos em casa cheio, jogando fora de casa cheio. Então o povo lá muito respeitoso, muito organizado, limpo, assim, segurança nota 10. Eu saía no mercado, eu estacionava o carro assim e deixava os vidros abaixados. No começo eu via os carros lá com a chave no contato, os vidros abaixados. Eu falava, vou fazer uma... Eu fiquei uns 30 minutos no mercado, normal. Aí um dia eu parei o carro assim para estacionar. Você acredita que o outro cara ia estacionar o carro? Tinha um carro que ele pegou 2 vagas. O cara desceu do carro, entrou no carro do outro, deu partido, manobrou, colocou e foi e colocou o carro dele. Você acredita? Se fizer isso aqui no Brasil, o que acontece? Não, uma que ninguém vai deixar a chave... Vai pegar o carro e vai embora. Né? Vai embora, né? Fala errado, eu vou embora com esse carro aqui. Nossa, lá é o povo muito respeitoso. Sonho, isso, nossa, né, lá tranquilo. Né? A nossa casa lá não tinha portão, não tinha nada, deixava a bicicleta e deixava o carro pousando com a chave no contato. Não acontecia nada, não tinha nada. E por incrível que pareça, o maior índice que tinha lá de violência, de roubo, eram os brasileiros, você acredita? A estatística. Tem muito brasileiro lá. Muito brasileiro. Na hora de voltar pro Brasil, não bateu uma dúvida, não? E volto, tá legal aqui, fico, não... Bateu essa dúvida ou não? Putz, vamos voltar, que é uma boa, quero voltar pro meu país e tal. Sim, eu queria voltar pro meu país, né? Até na minha volta tinha um outro time lá, o Gamba Osaka, que queria minha contratação, mas eu resolvi voltar, né, pro Brasil. Até porque eu tinha contrato com o Palmeiras, ainda eu estava por empréstimo, 20 meses de empréstimos, depois o Palmeiras renovou mais 20 meses. E eu conversava com alguns jogadores lá, eu quero ir embora. Aí eu falava, você é bobo, quer ir embora, fica aqui no Japão, você sai daqui de um time, você vai para o outro. Mas só que eu tinha contrato com o Palmeiras, né, totalmente diferente. Eu queria voltar para o Brasil e voltar novamente e vestir a camisa do Palmeiras, né? Ali para mim foi uma experiência boa, uma passagem. Não cumpri os 20 meses, eu fiquei praticamente ali 9 meses, né? Metade do contrato praticamente, mas para mim foi assim uma experiência muito boa. E assim, dentro daquilo que eu planejava na minha carreira, eram 2 coisas: jogar em time grande e jogar fora do país. E graças a Deus eu consegui, né? Realizar meu sonho, né? Fiz as 2. Jogar no Palmeiras e jogar fora do país, que foi no Japão. Tive a oportunidade talvez de ter jogado no Atalanta da Itália na época, mas eu acabei, né, ficando no Palmeiras e depois lá no Japão, que foram 2 experiências maravilhosas e realização de sonhos, né? De um menino que sai do interior, né, humilde, tímido, e de repente aí vai em busca do sonho, né? E aí ganha o mundo. Então isso é muito legal, né? Muito, muito gostoso. O Atalanta que o Evair é ídolo, né? Que ganhou agora, né? Ganhou agora a Europa League. Isso, O menino destruiu a final. Inclusive, de ver, não cara. Só ganhou, como tirou a invencibilidade do Leverkusen do Xabi Alonso. Isso. Mas eu vou te falar, pelo seu futebol, teria combinado você na Itália, viu, cara? Futebol técnico de força. Sim. Eu acho que teria, se você tiver... Ainda bem que você não foi que você jogou aí, mas teria casado, eu acho, o futebol dele lá. E ele teria pego uma época ali que tinha uns meia fraquinhos jogando por lá, né? Tinha só uns perna fraca lá. São uns perninha fraca, né? Simeone. Centro do futebol, né? Simeone, Pirlo, Dino Baggio, mais uma rapaziada ali, Nedved da vida, lá, né? Costa. O Matias Almeida, até o Becker não jogou lá. Só uma rapaziadinha boa, assim, sabe? Uma rapaziadinha do bem, só a galerinha tranquilinha. O Zidane ele teria pego. O Zidane jogando também, lá na Juve ainda. Na Juve, é verdade mesmo. Cara, tipo, teria sido uma baita escola, sim, né? Exatamente. E aí, Claudecir, 0-4, o retorno, Claudecir volta. Como que foi o retorno? Teve dificuldade de adaptação
por questão do horário, sim, fuso, sim. Teve que passar de novo por esse processo exatamente, todo? Teve que... Demorei também o mesmo tempo, 30 dias praticamente, para poder voltar, né, à minha realidade, né, o meu fuso horário normal mesmo. Aí cheguei, acho que era o Bonamigo, a Libertadores, o Bonamigo. Aí fiz alguns jogos aqui também, e depois eu retornei novamente pro São Caetano. Mas, assim, foram experiências boas, né? As minhas passagens aqui, infelizmente, as lesões, né, acabaram atrapalhando, né, no joelho. Tive que passar por uma cirurgia e depois eu não conseguia, né, realmente apresentar o bom futebol por causa dessa lesão, que acabou se tornando crônica, né? E acabou atrapalhando um pouquinho o meu desempenho aqui no Palmeiras. Mas, assim, dentro de tudo isso daí, eu acredito que os jogos que eu pude estar dentro de campo, eu consegui aí, né, poder retribuir tudo aquele carinho que o torcedor esperava, né, por mim. Você já falou bastante do Alex, né? Foi um gênio e tal. Foi o melhor jogador com quem você jogou? Exatamente. O melhor jogador. Alex, sem dúvida nenhuma. Foi um cara, assim, acima da média. E quem foi o seu melhor parceiro? E aí, em dois sentidos. Melhor parceiro no futebol, aquele assim que foi teu brother mesmo, lado a lado. E jogando. Quem foi o meio campo ali que, tipo, do seu lado você falava, pô, esse aqui eu não preciso nem falar o que eu vou fazer, que ele já entende a jogada, já antevê. Quem foram esses caras? Meu melhor parceiro no futebol se chama Claudinho, lá no noroeste de Bauru. Hoje ele é de Rancharia, parceiro meu. Inclusive jogou comigo como volante, a gente formava dupla de volante. Claudinho, melhor parceiro. Mas o que eu me dei bem mesmo, que eu posso falar, são dois. O Magrão e o Adãozinho. Dentro de campo, né? Dentro de campo, os dois ali que praticamente ali, né, a gente se entendia. Isso é legal, né, cara? Magrão e o Adãozinho, dentro de campo. Mais parceiro mesmo, colocando dentro de campo e fora de campo. O cara que você podia contar em qualquer hora. Isso, exatamente. Legal. Gol inesquecível? Gol inesquecível. Eu posso falar dois, né? Esse do jogo memorável do torneio São Paulo e o gol de bicicleta contra o Atlético Paranaense, né? Inclusive, esse jogo, eu não sei se na história do futebol um jogador fez 2 gols de bicicleta no mesmo jogo. Porque nesse jogo, antes de fazer esse gol de bicicleta, eu tinha feito uma jogada de bicicleta que bateu na trave. Aí eu parei para pensar, já pensou se tivesse entrado? Seriam 2. Seriam 2 no mesmo jogo. Aí não sei se tem algum jogador que fez. O Rony, quando ele fez um só, né? Fez um só, né? Cada jogo. Acho que sim. Num jogo só. Eu não me recordo, né? não. Enfim. Não me recordo. Não sabe é tão mas plástico, no futebol né, profissional, eu não lembro, cara. Isso, E para deixar registrado aqui também, eu fiz o gol de número 10.000 na história do Palmeiras. Eu nem sabia. Aí uma página do Instagram falou, Claudio, é comprovado, você fez o gol de número 10.000. Não lembro quem que fez o gol de 12.000. Acho que foi o Patrick de Paula ou não. Não lembro quem que foi. Não foi lembro. Quando falou desse gol de 12 10 mil. mil. Não, de sim. 12 mil. Falou, o gol de 12.000 do Palmeiras. Aí esse cara me mandou mensagem e falou, Claudio, não sei se você sabe, mas é comprovado, pode puxar. Você fez o gol de número 10.000 na história do marco Palmeiras. Isso, hein, cara? Entendeu? Assim, 2 coisas para mim muito importantes. Esse jogo memorável que eu fiz, esse gol, né? E ter feito o gol de número 10.000 na história do Palmeiras. Foi de bicicleta, 10.000? Não. Não. Não, o de bicicleta foi no São Caetano. Mas o gol de 10.000 na história do Palmeiras. Gol de 10.000 na história do Palmeiras. Caramba. E, Claudeci, hoje você ainda atua, participa de jogos festivos quando o pessoal, né, convida lá tal, atuando pelo Palmeiras, inclusive. Como que é viajar pelo interior com essa rapaziada das antigas? Porque assim, não é só uma única geração, né? Nesse mesmo jogo que vai, por exemplo, o Gilmar, que foi goleiro dos anos 80, Sim. vai de repente, às vezes até um seu Ademir da Guia, que já é, né, um pouco mais velho também, aí vai um Tadei, que é mais novo, uma galera que é mais jovem e tal. Como que é esse encontro de gerações e o carinho da galera com vocês? É muito bom, porque assim, ó,
Seu Ademir da Guia, a primeira oportunidade que eu tive de jogar foi na despedida do Parque Antártica, que a gente fez a preliminar, né? Depois teve o jogo de fundo contra o Boca Juniors. A minha primeira oportunidade de conhecer ele e jogar ao lado dele. Legal, né, cara? E agora, com frequência, a gente tá jogando. O Tonhão, zagueiro, que eu assistia, o Ivair, né? Que eu gostava de ver. E, de repente, você tá ali junto com ele jogando. Então, é muito legal, né? Você tá junto com... Principalmente com esses jogadores, ídolos, né? O próprio Galeano agora, o Flávio Conceição também, o Amaral. Então a gente tá sempre... O Amaral enchendo o saco no jogo, a gente sabe. O Amaral parece que ele tá jogando profissionalmente, ele é chato, não quer perder, quer jogar os 90 minutos, não aceita sair e corre toda hora, a bola só tem que passar no pé dele. Toma essa, Amaral. É chato. Mas um cara espetacular. Não, é um cara 10. Mas ele não gosta, ele não gosta de sair. Eu sei como é. Mas o Amaralzinho, gente boa, né? Não joguei com esses jogadores profissionalmente, mas para mim é muito legal estar jogando com eles, né? Agora, joguei com o Ivair também um tempo atrás. Então, o Miller é acima da média. O Miller é meio toque na bola. O Miller pensa 10 vezes antes da bola chegar, ele já sabe o que ele vai fazer. Então, a galera... Djalminha teve a oportunidade de jogar com ele também, um jogo lá em Jaú. Né, o Júnior Baiano, então... O Claudecir tá fraco de companheiro, né, cara? Tá fraco de companhia, velho. Então, Fala aí, você falou um nome aí que também é bem interessante. Flávio Conceição, Conceição. Cara, a gente tá... Conceição, ajuda nós aí, pô. Bem, participar, vamos resenhar aqui. Professor, Conceição. Nós vamos jogar sábado agora em Bertioga. Daqui eu já tô indo para Bertioga e sábado a gente tem um jogo. Inclusive vai o Flávio Conceição, vai o Amaral, vai o Galeano, vai o Flávio. Isso daqui. Domingo, na verdade. Aproveitar a praia, né, mas a gente nunca sai pra praia. Quando sai, a previsão é de chuva e vento, né? A gente só não divulga porque o episódio vai depois disso, mas de qualquer maneira é legal. Partiu Bertioga, Rodeira. Partiu Bertioga. Vamos Bertioga. Vamos nessa? Pô, mas peraí. Tá, 5 anos sem fazer frio em São Paulo. Vai fazer justo no final de semana que vocês vão pra Bertioga, vai fazer 5 graus. A gente vai rodar... Puta sorte. Ó, de Barra Bonita até Bertioga, 450 quilômetros. Vamos rodar 900 km pra chegar lá. Pra chegar lá, pra pegar chuva e só não pegar nem a praia. Puta sorte, hein, Claudeci? Brincadeira. E Claudeci, antes da gente abrir pra você falar do seu projeto um pouquinho, que você toca com o Clodoaldo, quem jogou mais? Você ou Clodoaldo? Clodoaldo. Ele tá rindo. É igual o Vampeta fala, mas todo mundo fala que o meu irmão jogou mais. Se ele tivesse jogado mais, ele teria, né? Virado, entendeu? O Clodoaldo era o quê? Zagueiro, né? Zagueiro. Você falou que nem ia fazer essa pergunta, mas eu aceito essa pergunta. Não, eu sei, é brincadeira. É legal porque vocês são irmãos e eu lembro... Não, mas é porque eu lembro que teve uma época, como você atuando aqui, que o pessoal falava dele. Isso, na mídia, falava assim, o zagueiro Clodoaldo, que é irmão do Claudecir e tal, não sei o que, o pessoal falava bastante e tal. Sim, exatamente. Sim. Mas é legal, quando tem irmãos assim na família que jogam, é legal a gente perguntar, né? Porque a gente ouve muitos relatos aqui... Sim. Dos ex-atletas, né? E até dos atletas atuais, que eles falam assim, quando eu comecei lá atrás... tinha 5 no time que na qualidade técnica, rapaz, eram insuperáveis. Sim. Aí você fala assim, tá, quantos vingaram? Nenhum. Aí você fala, como assim, velho? Né? A gente escuta bastante esse relato. E o Clodoaldo que faz parte do seu trabalho. Isso, né? Do projeto social. ICS, né? Instituto Construindo Sonhos, né? Que legal. Ele é o idealizador do projeto. Parabéns, irmão. Né? A gente faz um trabalho aí com 150 crianças, juntamente com outro professor Wesley. Então a gente tem, assim, a gente faz um trabalho voluntário, né? A gente não tem apoio de ninguém, a gente, né, totalmente gratuito o projeto também. E onde no contraturno escolar, né, para tirar esse tempo ocioso das crianças, a gente faz o trabalho de futebol, onde é bom, né, para socializar, né, inclusão social, né? Muito a gente entende que o esporte e o futebol, que é o carro-chefe, ele transforma a vida. E a gente, né, acredita na transformação dessas crianças, porque ali, além de tá praticando esporte, não tá nesse tempo ocioso que poderia estar fazendo, né, outras coisas. Aí ali aprende a disciplina, aprende a ganhar, a perder, a respeitar o coleguinha. E a gente procura passar princípios, valores, né, através da prática do futebol. Então, para nós, é gratificante, né, fazer esse trabalho para poder estar
Aí, quem sabe também, embora esse não é o objetivo, conseguir dar oportunidade para um menino se tornar um jogador profissional. Mas o objetivo maior é formar o cidadão de bem, né? Para ele ser bem, né, aceito na sociedade. Eu trabalhei em um projeto social em São Bernardo, que eu já recebi mensagem de menino que hoje é policial militar. E esse menino que é policial militar, teve um treino que ele falou: professor, ontem quando eu estava indo para casa, eu tive que me esconder porque estava tendo tiroteio na comunidade. Então esse menino, ele tinha tudo para se tornar, tá indo do lado errado. E de repente eu recebo uma mensagem, ele fala: professor, eu sou policial militar. O outro: professor, obrigado pelos ensinamentos. Hoje eu tenho um salão de cabeleireiro, minha esposa é manicure, a gente tem uma filhinha. Então isso é muito gratificante, porque a gente sabe que isso pode transformar vidas, né? Então isso é gratificante, a gente faz aquilo que a gente aprendeu com muito amor, com muito carinho. Então a gente tem esse projeto, né, o Instituto Construindo Sonhos em Barra Bonita, né? Graças a Deus é um projeto aí que os pais estão nos apoiando bastante, né? Agora a gente conseguiu a documentação para a gente conseguir verba de empresas, né? Até aproveitando aqui, se alguma empresa, né, tiver interessada, como é que faz? Em poder, lei de incentivo, né? A lei do incentivo, exatamente, a lei do incentivo. Hoje a gente já entra na lei do incentivo, né, Clodoaldo? Que legal. Então, qualquer empresa que quiser tá nos ajudando, né? Depois não sei se dá para passar o contato, né? A gente vai colocar na descrição do vídeo. A gente coloca. A gente coloca, mas tem algum Instagram que o pessoal possa ir, se comunicar? Tá, ICS Barra Bonita. ICS Barra Bonita. Se alguma empresa quiser ir lá no Instagram, no ICS Barra Bonita, mandar uma mensagem, beleza. Isso, o Clodoaldo lá vai responder. Vixe, vai ser muito bom, porque a gente acredita na mudança, na transformação, e o esporte, ele é uma ferramenta muito forte para se conseguir fazer isso daí, né? Acho que cada um fazendo um pouquinho, a gente consegue aí fazer com que esses meninos amanhã sejam aí pessoas do bem. Não, com certeza. Parabéns pelo... Só uma coisa, Luiz. I de igreja, C de casa, S de sapo. ICS Barra Bonita. Facinho, vai lá no Instagram. Se quiser dar uma ajuda. Aliás, segue lá, cara. Segue lá para acompanhar o projeto. Mesmo que você não tenha oportunidade de dar uma ajuda, né, financeira. Exatamente. Só ajuda de você seguir, divulgar, de repente botar nos stories, já é muita coisa. Sim, lembrando que a lei de incentivo ao esporte, ela não é somente para pessoa jurídica. A pessoa física também pode contribuir, né? Você contribui a partir do seu imposto de renda, né? Uma parte do seu imposto você destina para algum projeto social e aí você passa a ajudar alguma ação, seja, né, em qualquer canto do Brasil. E inclusive a lei de incentivo, ela movimenta diversas ações por aí pelo país, cara. Exatamente. Muito bacana. Exatamente. Parabéns, gente. Antes da gente encerrar com o Claudecir, vou convidar aqui a Silvana Pereira, o Sérgio Alexandre, o Osmar Alves, o Pierre e o Leonardo Branco. Podem adentrar aqui a sala do Palmeiras Cast, podem ir lá ao lado do glorioso Claudecir. Inclusive, temos o... Eu vou pronunciar o sobrenome aqui, se tiver errado, ô Sérgio, você me corrige, tá? Mas é Miyagi mesmo? Rodeira, temos Senhor Miyagi. Não, temos um discípulo. Fala de Okinawa, meu Deus! Vai, dá o chute. Quantas vezes você escutou essa brincadeira? Legal, né? Sério, cara. É bom. Pedir pra vocês virem mais pra cá. Beleza, lindo. Vamos fechando mais aqui ao lado do Claudecir. Claudecir, a placa do Palmeiras Cast é pela participação, né? Um registro. Muito obrigado. E, relembrando 2001, já fizeram esse gesto pra você. Mas quero que você abra e veja o que o clube fez pra você com tanto carinho, que é pra você relembrar um tempo tão bom. Mas olha só, a camisa personalizada com o número. Tá emocionado o Claudecir, ó, cara. Mas não é pra menos, não, né, cara? É uma forma da gente agradecer você e te reverenciar, né, por tantos serviços prestados ao futebol brasileiro. A torcida do Palmeiras tem um carinho gigantesco por você, né? Mesmo você tendo contado aqui a história, essas idas e vindas, os altos e baixos ali e tal. O torcedor sempre reconheceu em você muito esforço, muita dedicação, muita vontade, além do talento, que a gente falou aqui que era um talento ímpar, uma qualidade assim acima da média.
E isso é uma forma da gente te entregar um pouco do carinho que a família Palmeiras tem por você, contando um pouco mais da sua história hoje, trazendo aqui os nossos torcedores, nossos sócios Avante, para te prestigiar também, Claudecir. Muito obrigado por ter vindo. E essa sua emoção é a coisa mais genuína do mundo, cara. Muito obrigado, tá? Desculpa aí Que isso, não precisa pedir desculpa, não. E a gente sempre fica feliz, né, de ser reconhecido, né? Como eu te disse, sair do interior, né, em busca de um sonho e conseguir realizar o sonho de vestir a camisa do Palmeiras e o tamanho e a grandeza do Palmeiras, né? Eu poder estar sendo homenageado, assim, sem palavras, realmente sem palavras, né? Eu sei que muitos meninos têm o sonho de um dia se tornar jogador de futebol, assim como eu me tornei. Eu quero, né, aproveitar e dar essa palavra de motivação. Você que sonha em ser jogador de futebol, né, persevere, vá em busca dos seus sonhos, que um dia você pode realizar o sonho, assim como eu realizei. Depois de muito tempo, né, que eu saí daqui, poder ser homenageado assim, ganhando uma camisa, essa placa aqui, nossa, muito legal, muito obrigado mesmo, de coração, e que Deus abençoe vocês. Obrigado pelo carinho, tá? Obrigadão mesmo. Ah, Deus abençoe vocês. E isso daqui eu já vou fazer um quadro, deixar guardadinho aqui. Já joga com ela, Bertioga. É verdade, já colocar ela já. Põe um moletom e joga, que tá frio, mano. É verdade. Eu queria lembrar disso de novo. Nossa, legal, muito obrigado, minha Ruth. Muito obrigado, Luizão. Junto, tá? Que isso. Obrigadão mesmo. Eu abri dizendo que você tá no São Caetano, né, no maior São Caetano de todos os tempos. Sim. Mas você sempre vai ser o Claudecir do Palmeiras. Isso, exatamente. Obrigado mesmo. Isso aí é indiscutível. Sim. Entendeu? Você sempre vai ser o Claudecir do Palmeiras por onde você passar, e a gente sempre vai ter esse carinho gigantesco por você. Muito obrigado mesmo, irmão, por obrigado, ter vindo. Eu que agradeço. Nossa, Rudeira. show de bola. Valeu, Rudeira. Muito bom, né, receber o Claudecir aqui. Cara, eu tô gostando dessas nostalgias, cara. Tô Você gostando. gosta quando o convidado chora, que eu Tô te gostando. ele É bom que rende corte, bobo. eu sei disso. Mas agradecer aos sócios Avante que aqui estiveram. Lembrar a galera que quem quiser vir assistir um Palmeiras Cast aqui no estúdio, vai pingar um QR Code na tela, baixa o app do Palmeiras, você vai receber uma notificação indicando o próximo convidado. Você manda uma pergunta como eles mandaram e assim você pode ser convidado para vir aqui acompanhar a nossa gravação. Palmeiras Cast se encerra por aqui. Um grande abraço a todos, até a próxima e avante palestra. Valeu! Nicolão! É isso. Cursos nota máxima no MEC e a melhor localização de São Paulo? Vem pra Fã, aqui o foco é você. Abra sua conta Palmeiras Pay e concorra a prêmios exclusivos.